Há pouco aí. Tô aqui. Boa noite. Eu ia pedir se todos pudessem ligar as câmeras. Isso até, Eduardo, a gente fazer na próxima aí para que todos realmente participem. Mas assim, agradecer a presença de todos. Eu não sei, nós estamos em 35 na sala, né? Uhum, Não sei se o pessoal aí, se tem mais alguém por entrar. Do provavelmente. contrário, para a gente Tá de realmente meio. dar o start aí. Perfeitamente. Perfeitamente. E até obrigado por comentar, Guido, essa questão da câmera. Gente, eu sei que para vocês pode ser esquisito, mas eu que estou dando aula para vocês, é ruim, é bem difícil a gente fazer um trabalho conversando com vocês sem ter o follow-up de vocês, sem ver o rosto de vocês. A gente não consegue, dá uma sensação de tá longe, sabe? Então, eu agradeço muito a gentileza de vocês manterem aberta a câmera. Não é o objetivo não é ficar gerenciando vocês nem nada, mas é porque realmente ajuda, eu consigo interagir melhor com vocês, né? Eu vejo o rosto de Eu não quero vocês. aparecer mastigando, que eu tô comendo aqui. Tá tudo bem, tá valendo, tá tudo bem. Mas dentro do possível, aí a gente mantendo a câmera aberta, porque para mim ajuda que eu vou conseguindo ter esse follow-up do rosto de vocês e a gente vai conversando. E às vezes eu vejo também que vocês querem fazer comentário. Eu sou muito perceptivo, então eu percebo movimentos, assim, e aí a gente vai conseguindo interagir melhor, né? Beleza? Renatão, tamo junto? Bora lá? Vamos quebrar tudo? Então, show, galera. Último encontro a gente falou sobre a questão da venda técnica, né? Da gente começar a trabalhar com venda técnica, a gente abordou um pouquinho a questão do spin série. Vou dar uma revisadinha rápida para quem não estava aqui, ou só para a gente lembrar, que a gente veio conversando sobre a importância da gente começar a ser um vendedor consultivo, né, Fabião? A gente estava falando lá sobre a questão da gente não focar tanto no produto apenas. O produto é bom e tudo, mas ele não é suficiente. Então, quando a gente começa a entender nosso cliente, começa a pedir informação para ele, começa a conversar, a gente consegue entender o problema que ele enfrenta e aí implicar como o nosso produto, o nosso serviço vai resolver o produto o serviço, o problema dele. Porque na prática, né, gente, quando a gente fala sobre vendas, nós vendedores somos todos pessoas que trabalhamos resolvendo os problemas dos outros. Só existe venda. Eu estou desligando o microfone. Você tá sem som, Eduardo. Não estamos te ouvindo aí, Eduardo. Nessa de desligar o microfone de vocês, desliguei o meu. Tudo bem. Porque tinham sons de retorno, mas aí, se você quiser falar, só levanta a mãozinha ou liga o microfone e pode falar, vai ser bem legal. Então, a gente percebeu no último encontro que você, enquanto um bom vendedor, você é um consultor, né? Você é um consultor. Nós estamos aqui para resolver um problema do nosso cliente. Quando nossa atuação, a gente identifica qual é o problema que ele tem, a gente entende qual é a solução que resolve o problema dele, a gente se torna mais necessário e consegue discutir além do preço, a gente vai tendo mais percepção de valor e vai encaixando nossa solução dentro da necessidade dele. Porque quando a gente não tem essa habilidade, a gente quer. Todo prego merece martelo, né? Então você começa a achar que todo mundo requer a mesma solução, quer empurrar o mesmo produto para todo mundo. E aqui, então, a gente começou a entender, e meu objetivo com vocês, tá, gente? Ampliar a capacidade estratégica de vocês, ampliar a capacidade de vocês agregarem mais valor, serem mais assertivos na fala de vocês, e vocês vão ver como vocês vão ganhar capacidade durante todo esse nosso encontro. Alguém praticou aí, alguém sentiu essa capacidade de praticar? Como é que foi para vocês praticar essa questão de perguntar mais, de questionar mais? Como é que vocês estão sentindo, Esther? A gente discutiu bastante no último encontro, né? Tivemos uma conversa bacana. Como é que vocês sentiram isso, essa capacidade de questionar mais? Isso é importante? Estamos ampliando a cabeça, porque a gente vai ver mais, a gente vai além. A gente vai começar a trabalhar outras visões, tá? Então, Tá. Não, essa parte de perguntar para nós é bem importante, assim, eu acho que o nosso cliente, justamente, a gente já identifica, né, até porque a FamoSul tem várias linhas, então a gente já tem que identificar isso, né, que padrão que ele vai uhum, usar, e aí a gente vai percebendo, então a pergunta é bem importante, né, é. conhecer o cliente, né?
Sem dúvida. E aí tem uma questão também que a gente viu que a gente vai ampliar hoje, que é a mentalidade. Quando eu estou no foco da afirmação, a minha mentalidade, ela tende a ser uma mentalidade focada em já estar com pressa, estar afobado. Quando eu estou na mentalidade da pergunta, eu estou construindo uma conversa, estou aqui dialogando. Então a conversa também fica mais rica, fica mais produtiva, né? Então, vamos lá. O cliente passa a sentir que você tem interesse no negócio dele também. Perfeito, perfeito, Guido. Você constrói uma percepção frente a ele que você não está lá para tirar um pedido, que você não está. Aí que está aquela questão. Quando o cliente percebe que você está vendo ele como um meio para um fim, você já rompe a relação. Né? Ah, esse cara está querendo ganhar dinheiro em cima de mim. Eu sempre falo com meus clientes, né? Vocês sabem bem disso da Famosul, que eu não ganho dinheiro de vocês, eu quero ganhar dinheiro com vocês. Eu quero gerar oportunidades, né? De forma que a gente olha no final de um período e fala, poxa, aumentou a lucratividade, aumentou a rentabilidade. Quer dizer, o trabalho que a gente fez aumentou o resultado, eu me paguei, né? Sempre me olhar assim, eu fico me questionando, estou me pagando? Eu me pago. Morar em Salvador. Opa, peraí. Agora eu fechei o vídeo. Então, peraí que nós estamos com o meu áudio, tem alguém com o áudio aberto. Peraí. Quem está com o áudio aberto, só fecha, porque tá dando para ouvir. Mute, tá ok, mute. Beleza. Então, esse é um ponto importante. E a partir disso, a gente vai entrar hoje no segundo ponto que a gente vai falar com vocês e começar a entender até que ponto. Eu nunca posso dizer, vocês são uma turma muito heterogênea, então eu não posso dizer sobre como é que vocês entendem cada aspecto, né? Tem aqui pessoas que já têm algum fundamento, tem pessoas que não têm fundamento nenhum, então nós vamos hoje parametrizar e co-construir aqui essa questão do pensamento estratégico, para a gente entender onde é que a gente ganha dinheiro, onde é que a gente, aliás, não ganha dinheiro, onde a gente faz dinheiro, né? O americano ele fala make money, não fala ganhar dinheiro, né? E onde é que a gente faz dinheiro e onde é que a gente perde dinheiro. Então, aí começa com a primeira pergunta do dia aqui para vocês. Gente, o que é pensamento estratégico? O que é estratégia na visão de vocês? Defina o que é estratégia. Já que definir estratégia, como é que se definiria isso? É uma palavra que a gente sabe o que é, né? Mas quando a gente para pensar qual é a definição, como é que se define estratégia? É você se preparar antes de fazer uma visita, você conhecer as características do cliente, prestar atenção na característica das pessoas. Essa semana eu fiz uma revisão do nosso estudo lá do tubarão, lobo, gato e Que águia massa, também. velho. Não cair no esquecimento, né, para aquilo acabar entrando na corrente sanguínea de uma vez por todas. Mas é isso, é você, antes de fazer uma visita, você se preparar com números, com dados e com respostas que o cliente possa vir a te questionar. Seria, no meu entendimento, isso. Genial, Fabião. Aí você já colocou a segunda resposta, né? O que é um vendedor operacional, um vendedor estratégico? Já fez a segunda resposta. Isso aí que você acabou de comentar perfeitamente cabe dentro da segunda resposta, que é o vendedor estratégico. O vendedor estratégico é aquele que se prepara, né? Ele entende onde ele quer chegar, né? Ele entende quais são os dados que vão levar ele a ter um sucesso, um resultado excelente, cara. Fala, Moura! Manda lá, queridão. Planejamento, acho que é a palavra-chave para o vendedor estratégico. Se debruçar diante da oportunidade, do estudo de quem é a pessoa decisora, e produto, tudo mais, visita de campo. Em torno disso, cria-se todo um planejamento. Perfeitamente, mano, perfeito. Então, quando a gente fala aqui da venda, a gente está ligando a questão do planejamento. E a palavra estratégia como um todo, ela vem daqui, né? Ela vem dessa ideia. Então, aí um pouquinho de história para a gente, né? Do grego, como diria o Capitão Nascimento. A estratégia vem realmente do grego, ela vem de estrategos, né? O que eram estrategos? Lá na Grécia Antiga, as cidades-estados elas eram democracias, a maioria delas, algumas não, mas a maioria delas era democracia. E quando elas estavam em alguma crise, como Atenas, elas escolhiam um general de plenos poderes. Lá em Roma, depois eles iam dar um outro nome, mas para a mesma ideia, que eram os triunviratos, né? Que eles faziam lá, eles colocavam o cara como cônsul. Então, na Roma era cônsul, na antiga Grécia era estrategos. Então, era um cara que era um general que tinha plenos poderes para tomar decisão. Por que eles faziam isso? Porque quando você está numa situação de risco, você precisa de alguém que tome decisões. Então, eles abriam mão da discussão, do debate, para chegar a alguém que tivesse mais segurança, né? Que tivesse esse conhecimento daquilo que tem que ser feito para chegar na vitória. Então, a característica da estratégia é justamente o planejamento, né? É aquilo que vai levar a gente em direção à vitória. Então, quando a gente pensa numa organização, ou pensa em vocês também, a gente tem 3 visões que a gente tem que pensar. Estratégico, porque a visão,
o que que eu quero atingir, ou qual é o meu objetivo desse mercado, qual é o potencial desse mercado, que é onde existe. Aí, para quem não sabe, a gente ouve muito essa questão de marketing e comunicação, né? É a mesma coisa? Não. Marketing vem em inglês mercado, né? Market, né? E NG é mercadando. Então, seria análise de mercado. Então, a estratégia está ligada ao marketing, a comunicação está ligada a uma forma de comunicar aquilo que eu planejei. Então, quando a gente está colocando estratégia, está colocando em entender, cara, qual é o potencial do meu mercado? Como é que eu faço para tirar o máximo dele? Será que eu tenho a estratégia correta para chegar nele? Aí, se eu faço esse questionamento, que é o questionamento estratégico, e penso e planejo, e aqui a gente vai entender que a gente tem um problema grave, normalmente a gente tem um problema grave, os que mais vendem, eu pude identificar isso na convenção, são os que têm um pensamento mais estratégico. Nós temos o tático. O tático é o como, é o método, né? Como é que eu faço para ocupar esse território? Se o estratégico é a ideia, a macrovisão, o entendimento de mercado, o tático é o como, o meu método. E o operacional são as ações, é a disciplina que eu vou ter para alcançar aquilo que foi definido. Então, um OKR, por exemplo, a FAMUSU está passando por um processo bem forte de entendimento e aplicação de OKRs, são justamente os indicadores estratégicos da organização. Quando a gente fala de tática operacional, a gente chama de KPI, né? Key Performance Indicator. O que é o KPI? São os indicadores que vão determinar que a gente está seguindo aquela estratégia que foi definida. Então, a FAMUSU está justamente passando por um processo muito forte de lidar com o OKR agora. Até a Simone e Guido estavam falando para mim o quanto tem sido produtivo as conversas de OKR, né, Simone? Então, acho que isso é um ponto legal, assim, de entender o quanto a gente falar sobre coisas estratégicas tende a ser uma conversa mais rica, de mais valor, né? Não só ficar na operação. Agora, tem problema aí, né? Qual é o problema? Não sei se vocês sabem que 90% das empresas brasileiras sofrem de miopia de mercado, que é justamente a questão estratégica. O que a gente não tem claro? E é muito comum, gente, é muito difícil a gente ter uma visão distanciada de nós mesmos, né? Como se eu estivesse me olhando, como se eu estivesse olhando uma empresa que é meu concorrente, não, porque a gente cria laços com a nossa própria empresa de forma que fica contaminada, que nem falar de filho, né? Então a gente tem uma dificuldade de enxergar quais são os nossos diferenciais, como atuam nossos concorrentes, a gente analisar eles, chama-se benchmarking, né? Que é olhar meus concorrentes, benchmark, quem que é o nosso concorrente, o que ele está propondo lá na ponta. Tem uma estratégia clara para ocupar mercado. Tá bom, o que nós vamos oferecer no mercado? O que nós vamos focar além do nosso produto? Quer dizer, o que nós temos como diferencial além do nosso produto? Isso é bastante difícil. E agora que a gente está vendo assim, vocês estão vendo a FAMUSU, quem está aqui por dentro da parte de administração, eu estou com o Raul também, com a Simone, estou vendo aí um grande exercício no sentido de pensar sobre essas questões, porque não é simples, mas tem que ser pensado, senão a gente não se diferencia. E aí vem o ponto, quando a gente começa a falar sobre estratégia, ela é uma coisa que vem de lá de 3.500 anos atrás. O primeiro livro escrito sobre estratégia foi há 3.000 anos atrás, que foi A Arte da Guerra. Esse cara aqui, o famoso general Sun Tzu, né? E o Sun Tzu, ele fala uma coisa bem legal, olha só como ele fala. A guerra é de vital importância para o Estado, é o domínio da vida ou da morte, é o caminho para a sobrevivência ou a perda do império. É preciso compreendê-la e manejá-la bem. Quer dizer, se a gente não tem uma compreensão estratégica, a gente vai ter problemas graves, muito graves. E esse é um ponto crítico, que a maior parte das equipes de venda é tática operacional no máximo, quando não é 100% operacional. Então, ele fala uma outra frase que diz assim: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, eu acho muito legal essa fala dele, porque quando eu vou lutar, quando eu vou lutar com algum concorrente, né, quando eu vou enfrentar algum concorrente, eu quero saber quem é ele, preferencialmente. E se eu não souber quem é ele, no mínimo eu tenho que saber quem sou eu. Eu tenho que saber quais são meus diferenciais frente aos concorrentes de mercado. Então, é muito importante para mim, e a minha equipe sabe disso, eu dou muita importância para dizer, cara, eu não tenho problema de perder uma proposta. O meu problema é não ser a melhor proposta do mercado. Você entende, Lincoln? Meu problema é que chegar lá na frente do meu cliente e ele falar, putz, tem um cara que tem uma proposta muito melhor que a tua. E melhor que a tua não é preço. Não é preço mesmo, que eu estou nem aí para preço. Mas se o cara for fechar com o outro, como já aconteceu, eu quero como eu já vi várias vezes, o cara dizer, olha, Eduardo, não temos o teu orçamento para fechar com você, mas, cara, de longe a tua proposta foi a melhor. Motivo de orgulho. Eu perdi uma proposta, mas foi preço. Agora, se eu perdi uma proposta porque eu não era o melhor em campo, aí eu não me perdoo.
aí eu não me perdoo. Eu quero ser o melhor em campo. Preço, nem sempre eu vou conseguir concorrer com o cara, porque às vezes, realmente, tem um maluco aí jogando o preço lá para baixo. Só que eu sei que normalmente já aconteceu várias vezes, caras que contrataram outras empresas, depois vieram, putz, me arrependi, cara. A entrega do cara não foi boa. Eu falei, então, quando você entender que preço não é teu único diferencial, vamos conversar. Porque meu preço já é diferente dos demais, então é porque minha entrega é diferente. Então, eu não tenho como acompanhar pessoas que estão aí, franco atirador no mercado, né? Mas, para mim, o mais importante aqui é eu ter consciência e segurança de que eu estou, que eu estou entregando para o meu cliente o melhor, a melhor proposta, o melhor valor, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui hoje com vocês para entender justamente essa questão. Vamos lá? Dito isso, ó, agora eu vou fazer para vocês uma comparação bem interessante, já que a gente está falando de guerra. Não sei aqui quem tem experiência, né? Vocês sabem que eu fui oficial do Exército e também estudei muito sobre o assunto no decorrer dos anos. Inclusive, acompanho as situações no mundo atual, Israel e na Ucrânia, com muito interesse, porque elas remetem muito a questões do mundo corporativo. Então, vamos lá. Tudo começa quando você está falando de guerra, de estratégia. Essa estratégia, essa empresa que quer vencer, que tem uma tropa incrível, que tem comandantes incríveis, que tem vocês como uma força realizadora. Olha, o que acontece? A gente tem que entender como é que funciona uma empresa. Tudo começa com um estado maior, que é a diretoria. Essa diretoria, ela tem que estar antenada com o que tem de melhor no mundo. Ela não pode estar para dentro da empresa olhando só para o próprio umbigo, ela tem que olhar para as estratégias do mercado, ela tem que pensar para dentro da concorrência, e aí que é o problema. Muitas vezes, quando uma empresa ela fica muito ensimesmada, o dia a dia dela é só resolver problemas, só resolver questõezinhas, ela fica desconectada do mercado. Então, o exercício da diretoria da FamoSul é fazer tempo, algo que não é simples, fazer tempo para poder estar analisando, estar na direção certa. Porque a estratégia vencedora determina a diferença que eles vão fazer, que vocês vão fazer. Então, quando a gente pega lá a história, pega Napoleão, esse cara que está aqui à direita é o Rommel, né? Rommel era chamado de a raposa do deserto. Ele era um general alemão que, mesmo em condições inferiores na África, dava um pau nos aliados. Ele era o terror dos aliados, porque ele tinha uma estratégia, uma inteligência estratégica diferenciada. Então, mesmo não tendo os melhores blindados, as melhores condições, ele atrapalhava os caras, porque ele pensava sobre o que ele queria, ele pensava sobre os pontos fracos dos seus concorrentes e ele conseguia fazer as coisas de forma direita. Quando a estratégia está errada, você vai perder a guerra. Você pega, por exemplo, a Napoleão. Napoleão invadiu a Rússia no inverno, né? Chegou no inverno lá. Perdeu 500 mil homens, porque errou na estratégia. Se uma empresa erra na estratégia, não tem nada que possa ser feito. Tudo que vier depois vai estar dando errado. Então, aqui a empresa tem que estar realmente participando de feiras internacionais, tem que estar vivenciando para entender o que está acontecendo, arejar e estar sempre pensando, essa é a melhor estratégia, essa é a melhor maneira da gente vencer. Será que a gente está sendo competitivo não só em preço, que eu sei que todo mundo fala de preço, mas em outros aspectos, não só qualidade. Qualidade é ok, temos qualidade, mas que mais? Então, eu tenho conversado muito com a Simone e com o Raul sobre essa questão. Quais são os diferenciais da FamoSul? Temos encontrado diferenciais incríveis, para além da qualidade, né? Então, temos que achar nossos diferenciais, temos que achar aquilo que nos torna únicos. Aí tem as armas, num processo de guerra, pense a Ucrânia, agora que vocês estão vendo lá, tem as chamadas armas. Quem são as armas? As armas são aqueles elementos que são ofensivos num exército. Então, você tem a artilharia. Quem é a artilharia? Aquele que joga a munição em cima. Nas empresas, a artilharia é a comunicação. Por quê? Quando eu tenho uma comunicação boa, eu tenho uma coisa chamada saturação. Eu chego no cliente, sim, conheço a FamoSul, claro, já ouvi falar, já chegou material para mim. O material que chega na mão do teu cliente, ele é de alto nível. Ele reduz a resistência que o teu cliente tem em relação a você. Na guerra, quem faz isso é artilharia. E pode ser através de aviões, pode ser através de obuses, mas ela vai... Quando você for atacar, você vai encontrar um terreno preparado para você. Quem são vocês? Quem que vocês acham que são vocês nas armas de guerra? Quem são as equipes comerciais? Cavalaria. Cavalaria! Por que é cavalaria? Cavalaria não é mais cavalo, tá, gente? Cavalaria, isso aí que vocês estão vendo, chama-se MBT,
que são os blindados, né? São os bem battle tanks, aqueles tanques grandes, pesados, que são chamados arma ligeira. A cavalaria no exército, ela é uma arma feita para ataque cirúrgico e rápido. A marca registrada da cavalaria é a velocidade, a agressividade. Ela tem que estar continuamente atacando, ela não pode ser morosa, ela não pode ser uma arma que para. Esses blindados são incríveis, maravilhosos, agressivos, mas eles são vulneráveis quando eles ficam parados. Na Ucrânia, a Rússia perdeu 1.500 blindados já. Por quê? Porque ela usou a estratégia errada. Ela manda os blindados lá para frente e os caras estão desacompanhados. Aí os ucranianos estão destruindo isso aí. Sabe como é que os ucranianos estão destruindo esses blindados incríveis? Alguém sabe me dizer como é que eles estão destruindo esses blindados de 5 milhões de dólares? O que vocês acham? Dronezinho de 500 dólares. Eles vão com um dronezinho de 500 dólares, mas está sozinho, não tem ninguém acompanhando. E aí destroem a cavalaria. Então, vocês têm que ter velocidade, agressividade, pujança, tem que ter disciplina de abrir o funil de vendas. E o que é funil de vendas preconiza? O que é funil de venda, galera? Alguém sabe dizer o que é funil de venda? O que é funil de venda? Vocês sabem o que é funil de venda. Não vem dizer que você não sabe o que é funil de venda. É quando você já É o qualifica processo onde você vai feito, filtrando as mídias. Como é que é? Como é que é? Alguém falou. É oportunidade. É um processo que você traz o cliente até você. Você chama atenção a ele de alguma forma, ele passa para um segundo estágio, você fomenta a vontade dele de comprar e vai descendo até chegar na sua mão o atendimento, transformar ele em um lead, né? fechamento. Isso, perfeitamente. Então, deixa eu até puxar aqui para vocês, porque, como eu falei, nem todo mundo soube a resposta assim na ponta da língua, né? Então, eu vou mostrar aqui a imagem, porque isso é bem importante a gente ter. Quando a gente sabe, estatisticamente falando, que um funil de venda ele passa por esse processo aqui, ó. Então, isso aqui eu não ia colocar, mas resolvi colocar aqui porque, né, acho que é importante a gente falar. O funil de venda ele preconiza que eu vou ter uma quantidade determinada, e com o tempo eu sei qual é essa quantidade. Por exemplo, eu sei, aqui na Ikigai Brasil, eu sei que para cada venda que eu faço da pessoa física, eu preciso de 70 leads, em média. E eu tenho o CAC também, que é o custo de aquisição desse cliente. Em média, eu gasto R$300 para fazer uma venda de pessoa física. Pessoa jurídica, a cada 3 eu faço uma venda. Meu índice de fechamento de pessoa jurídica é violento, é altamente agressivo. Só que a minha dificuldade de aquisição da pessoa jurídica é maior. Eu tenho mais dificuldade para obter. Então, eu tenho que fazer muito relacionamento, muita parceria para obter leads de pessoas jurídicas. Então, o funil ele diz para a gente o seguinte: existe uma quantidade aqui X de pessoas que vão chegar na minha loja, que vão ter contato comigo, daí tem uma quantidade menor de pessoas que vão ter, que vão entender quem sou eu, a minha proposta, que vão deixar eu conversar com ele, menor ainda que vão dizer, pô, bacana, achei interessante tua oferta, me faz uma proposta, e menor ainda daqueles que vão tomar decisão de compra comigo. Então, o que a venda tem que garantir? O que uma equipe de venda tem que garantir? O que será que a minha equipe de venda tem que garantir? Tem que garantir muito relacionamento, muito orçamento para chegar a ter um percentual pequeno de fechamento, né? Perfeitamente. Ela tem que ser agressiva na prospecção. Ela tem que... Faz sentido, Lincoln? Faz sentido, Roberto? Ela tem que abrir a boca do funil. Tem que abrir a boca do funil. Se não abrir a boca do funil, e tem que abrir a boca do funil, ampliando minha prospecção, eu tenho que ser efetivo nessa prospecção, porque senão eu não vou conseguir esse resultado, para não perder. Eu tenho que reduzir a minha perda, que é para chegar no CAC. Se eu for perdendo muita gente, vai aumentar meu custo de aquisição, vai reduzir minha efetividade. Então, para que esse funil seja efetivo, eu preciso realmente ser agressivo. E é por isso aqui que a gente pega, quando a gente pega na arma, a gente pega esse conceito de cavalaria. Quem foi o maior conquistador do mundo? Você sabe quem foi o maior conquistador do mundo? O cara que mais conquistou território do mundo. Quem foi o maior de todos? O cara que mais conquistou território. Alguém me chuta aí um nome. Gengis Khan. Isso, Gengis Khan. Temujin, né? O nome dele, Gengis Khan era o título. Excelente. O Gengis Khan, sabe qual era a característica do exército dele? Cavalaria. Eles usavam uns pôneizinhos rápido. O bicho não cansa, o bicho. E eles trocavam de cavalo e atacavam até que saturavam. Então, uma empresa agressiva vai vencer a guerra. Uma empresa tem que aumentar a agressividade. Se a empresa não tiver cultura de ser agressiva, ágil, rápida, ela vai perder a guerra. E aí vem um ponto importante.
A infantaria. A infantaria é ocupar. A cavalaria atacou, a infantaria ocupa. Quem é a infantaria na empresa? No caso de vocês, é o pessoal do atendimento, que faz orçamento, que atende o cliente e que faz a produção. Esses são, porque vocês têm uma produção bem típica, que vocês têm que fazer produção sob medida. Então, isso é bem complexo, gera um grau de complexidade muito grande. Que aí vem para os quadros. A gente costuma brincar no exército que as armas ganham a guerra, os quadros perdem a guerra. E eu vou explicar o porquê, não é culpa deles, não. E a gente vai entender qual é a nossa responsabilidade frente a isso aqui, porque todo mundo é responsável por vencer a guerra. O quadro é tudo aquilo que apoia as armas. Então, o quadro é a logística, que é a distribuição, é a administração, que tem que fazer gestão, preço, recurso, tem que saber o que está acontecendo, tem que ter matéria-prima pronta. E a comunicação, não a comunicação publicidade, a publicidade está aqui em cima. Comunicação de dados, de informações, o quanto vocês estão trazendo comunicações, dados fidedignos lá da ponta. O quanto está chegando informação fidedigna. Agora, como é que a gente perde a guerra? Aqui se perde a guerra. Onde é que você acha que esse aqui se perde a guerra? O que eu quero dizer com esse aqui se perde a guerra? O que significa essa cena aqui se perde a guerra? Alguém consegue? Toda guerra, em essência, é perdida na logística. Então, quando você pega lá o Napoleão, cismou de entrar lá na Rússia, ele perdeu a logística, perdeu a alimentação, perdeu munição. Isso O mesmo. Rommel perdeu a guerra também, ele Não perdeu tem suporte. o abastecimento. Isso. E abastecimento para manter, né, a produção dele, a capacidade dele. Não adiantava ter artilharia se não tinha munição, né? E não adiantava ter blindado se não tinha combustível. Então, assim vai, né? Então, a essência, né? Tudo funciona, mas a dependência maior está na qualidade de produzir e entregar. Fantástico, Xará. Muito bom, Eduardo. Muito bom mesmo. Quer dizer, eu já vi que tem mais um apaixonado por guerra aqui. Fantástico, mas vou entender o porquê disso e como é que isso acontece, né? Então, porque assim, a logística ela é responsável, sim, mas vamos entender como nós aqui na frente somos responsáveis por isso nessa relação. Quem mais? Muito bom, Edu. Valeu pelo comentário. Mais alguém consegue entender essa lógica aqui? Dúvidas? Vamos lá? Eu acho que o clima, né, o tempo de entrega é um fator crítico aí nesse processo Logística da guerra, também. né? Porque a logística também é dentro desse processo. O clima como um todo, né? Dessa entrega. Eu acho que é importante. Perfeito, muito bom, gente. Então vamos tentar entender o que acontece aqui. Pode falar, alguém mais vai falar. Alguém acho que é mais que queria falar. A qualidade da informação que você passa para o cliente, né? Perfeito. De você ter a oportunidade, você chegou lá, fez o pedido e conseguir cumprir o que você prometeu também, né? No prazo de entrega e passar essa informação fidedignamente. Isso traz, quando você consegue fechar esse processo, isso traz o cliente para o seu lado. Perfeitamente. Quem falou foi o Cláudio, né? Fala, Cláudio. Muito bom, cara. Esse, foi o Cláudio, né, que falou? Acho que foi o Cláudio. Muito bom. Muito bom, Cláudio. Muito bom mesmo. Faz sentido, sim. Então, o que eu quero dizer quando a gente perde a guerra aqui? A gente perde a guerra quando a área das armas não se comunica adequadamente com os quadros. É aqui que se perde a guerra. Quando o que existe, quando o que é planejado à frente, o que é executado à frente, não conversa com o que suporta atrás. Então, veja bem, eu posso dizer, a logística não entregou, não, mas vocês são malucos, vocês estão vendendo de forma errada, e vai ficar sempre essa guerra, essa discussão de quem está certo e quem está errado. Quando, na verdade, está havendo falta de sintonia entre as áreas. Faz sentido o que eu estou falando? E isso na guerra acontece demais, porque às vezes como foi colocado pelo Eduardo, às vezes eu vou prever uma situação de ataque que não tem suporte de logística, eu vou criar um problema. Às vezes também, se eu combinar antes com a logística, eu vou poder ser mais agressivo. Então é o equilíbrio desse diálogo, dessa negociação que determina o resultado. Agora, onde é que a gente perde isso? É muito comum, os grandes erros em combate, os grandes erros nas empresas acontecem por um fator. Que fator vocês acham que é o que mais ferra com os negócios no mundo? Gestão comunicação. Matou a charada. É a comunicação. É a comunicação o fator crítico, gente. E nós vamos entender o porquê. Nós vamos trabalhar hoje
para a gente criar um ambiente estratégico e uma comunicação muito mais eficaz. Porque eu sei, Lincoln, Roberto, todos vocês, que fica aquela situação chata, todo mundo quer acertar, ninguém quer errar, e ninguém quer ficar apontando o dedo. Lembra que eu falei para vocês lá na convenção, só covardes apontam o dedo, né? Eu uso muito essa expressão para assim, cara, a gente tem que olhar e dizer, cara, não adianta falar quem está errado, quem está certo, a gente tem que pensar como a gente constrói para dar certo. Porque senão a gente vai ficar eternamente infeliz, mas veja bem a logística, não, fica um apontando para o outro e a gente continua sofrendo, sem resolver. Então, as empresas que têm uma visão estratégica, tática, operacional adequada, elas vão fazer o quê? Elas vão alinhar tudo isso. Elas vão criar um ambiente onde a gente se comunica da forma certa, onde a coisa acontece estrategicamente de uma maneira bacana, mas tática e operacionalmente também. Então, quando a gente pensa em vendedores estratégicos, o que acontece com um bom vendedor estratégico que vai trabalhar com vocês hoje, o estratégico, tático, operacional? Um vendedor estratégico, ele analisa o seu mercado, onde existe potencial de vendas, ele gera informações precisas e dados de inteligência. Quer dizer, não é só uma questão de analisar. Deixa eu ver se eu estou aprendendo, se eu estou mapear território, se eu estou mapeando o meu território. Porque se eu não fizer isso, nós vamos entender daqui a pouquinho, vai ter uma consequência muito trágica que a maioria dos times comerciais comete esse erro. É um erro muito comum. Eu estou muito focado aqui na minha empresa em justamente corrigir isso. A Letícia sabe disso. A gente está tendo muita reunião, e olha, muita reunião mesmo, assim, eu falo, às vezes é cansativo a quantidade de reuniões que eu estou tendo, mas eu falo com o meu time, com ela, com o Mike, eu falo, cara, é cansativo, mas está sendo bom, porque como disse a Simone para mim sobre as reuniões de OKRs, eu saio com uma sensação de que eu fui para frente, que são reuniões que me levam para frente, com a percepção de que a gente está avançando, né? Aí você tem o segundo tipo, que é o vendedor tático, que ele organiza a sua semana para fazer as melhores gestão do seu tempo e recursos. Então, o gestor com olhar tático, o vendedor com olhar tático, ele vai ter uma estrutura de documentação correta, processos muito corretos, né? E aí você tem o vendedor operacional, que também tem uma virtude de ser disciplinado. Ele segue um funil, ele segue a agenda, ele é focado em realizar as etapas de venda e o acompanhamento, ele é muito disciplinado na execução. E aí, quando a gente fala sobre disciplinas, né, qual é a disciplina de cada um, o vendedor estratégico, ele é disciplinado em entender o seu mercado, entender o que ele tem que fazer. O vendedor tático, ele é disciplinado em gerenciar e organizar o que tem que ser feito. Ele é um ótimo organizador, ele tem aquela sensação de tudo que tem que ser feito, está sendo feito, está claro, e eu vou fazer a coisa acontecer dentro dessa metodologia. E o vendedor operacional, ele é disciplinado em executar e medir, ele está sempre verificando se ele cumpriu os objetivos e tudo mais. Qual na área de vocês, na empresa de vocês, porque vamos lembrar, vocês são empresários, né? Como representantes que são, vocês não são funcionários, vocês são empresários. Então, da mesma forma como a FamoSul tem que pensar dessa forma, nós também temos que nos pensar como empresas. Aqui na nossa empresa, eu tenho uma virtude estratégica por causa da minha pessoa e sou muito disciplinado, operacionalmente falando. Sou muito disciplinado, tenho uma virtude de execução, sou um ótimo executor, sou disciplinado para execução, sou bom de entrega, mas eu tinha uma dificuldade, uma fragilidade tática, gerencial. O meu operacional é muito bom, o meu estratégico é muito bom, meu tático era fraquíssimo. O que eu fui fazer? Fui contratar pessoas com perfil tático, que é o Mike e a Letícia, que são extremamente táticos, para criar processos e isso garantir as entregas. Então, hoje por isso que eu estou investindo tanto tempo, porque eu estou tendo que criar o quê? Processos na empresa, isso toma tempo. Mas sem esses processos, o que acontecia? Eu tinha consciência do que eu queria realizar, eu era muito agressivo pontualmente, mas eu não conseguia criar um método para manter aquilo continuamente. Então, o meu viés, a minha fragilidade sempre foi tática. E eu tenho buscado pessoas táticas para poder me ajudar, isso tem sido maravilhoso. Se você tivesse que olhar quais são as áreas que você vai bem e qual é a área que você não vai bem. Porque, veja, eu estou falando para vocês aqui abertamente que eu tenho uma fragilidade, todos nós temos. Então, não há nenhum problema em você assumir suas fragilidades. O problema é você fingir que não tem. Né? Então, todo mundo olhar e dizer, não, cara, aqui eu vou bem, aqui eu atuo, não vou bem aqui, mas eu acho que me falta isso aqui. Se você tivesse que dizer essas três áreas, qual que é a tua maior virtude e qual que é a tua maior limitação? O que você diria? Limitação é de planejar. Planejar. Executar, eu vou bem. Planejar, né? Eduardo, fala, queridão. Miguel, está falando, tudo bem? Eu sou representante aqui do Rio de Janeiro. Fala, Miguel. Tudo em paz. Eu acho que, como engenheiro, a gente tem
tem uma facilidade maior para fazer a operação rodar, né? Uhum, A gente uhum, controla, a gente tem um acompanhamento mais de perto. uhum. Talvez dessa parte do tático, que também eu peque um pouco. Do ponto de Perfeito, vista querido. estratégico, eu consigo organizar a forma de trabalho, olhando sempre para frente um pouco. No operacional fica mais fácil, no ponto de vista para mim, né? Mais fácil, Claro, porque claro, acontece claro. que eu me lido bem com números, com plano de aquisições e outras coisas desse sentido, né? Então facilita para mim, mas a parte tática, o processo, às vezes a gente foge um pouco e a É. gente se perde. Eu acho que é um ponto mais, acho que é mais crítico para todos nós. Eu acho que sim, Miguel. E eu vou te falar, cara, e é duro da gente assumir isso, né, cara? Porque e a gente olha e fala assim, cara, tem uma fragilidade ali. A gente sabe disso, mas quando a gente não reconhece aquela fragilidade, Miguel, tem uma frase legal pra caramba do Jung que diz assim: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dominar o seu destino e você vai chamar isso de destino, né? Você vai dizer assim, você vai dizer, pô, de novo, de novo. Mas por quê? Porque você não sabe o que tá pegando. Então, quando eu olho isso aqui, consigo criar frames na minha empresa, ó, eu começo a entender onde é que eu estou falhando. Entendeu? Foi o que eu falei para você. Eu comecei a entender que eu falhava no tático, eu falhava nos processos, e eu precisava dar atenção para isso. Muito bom, cara. Obrigado pelo comentário, foi muito rico. Mais alguém? Edu, você tá pensativo aí, Edu? Me conta qual que é. Abre o microfone, tem que abrir o microfone, Edu. Abre o microfone, Edu. Você tá com o microfone fechado. Pera aí. Manda lá. Tá fechado ainda. Desculpa. Não, sem problema. Não, não. Vamos colocar aí, são três vetores, né? O estratégico, o tático, o operacional. Eu teria que forçar muito mais no operacional, né? Estratégico e tático é relativamente tranquilo. Bacana. Quer dizer que você entende que você consegue entender bem a coisa, consegue até organizar, mas o operacional, aquela coisa de ser mais agressivo, ser mais. Normal, normal. Bacana. Porque aí sabe o que acontece, Dudu? É bacana que vocês estavam falando aqui sobre a questão do teste lá do perfil comportamental. Até quando você vai contratar, procurar mais tubarão, porque aí você vai forçar mais procurar pessoas mais agressivas, porque é uma questão de perfil, né? As pessoas, Miguel, mais planejadoras, mais elas têm, ou mais dados. Mas quando você tem uma pessoa que tem mais agressiva, ela tem que ter perfil de agressividade. É um estilo de personalidade bem específico, né? Boa, Dudu. Moura, manda lá, queridão. Eu compreendo o seguinte, que você tem que tentar desenvolver o máximo as três situações de estratégico, tático, operacional, e parte da sua equipe também você pode delegar algumas situações em cada um desses aqui. Boa, velho. Boa. E eu acho que esse é o processo, criar uma equipe para que você consiga atuar bem nas três situações. É isso aí, Moura, perfeito. A gente vai ter que, quando você tem equipe, né, você vai ter que compor. Ninguém consegue ser bom nos três, tá, gente? É difícil. Eu não vou dizer ninguém que deve existir, mas como regra, eu conheço pessoas que são geniais estrategistas e não são bons táticos, ou às vezes são. Eu tenho, a Letícia, o tático dela é genial, o estratégico dela é fraco. O Mike também. O Mike, o operacional dele é muito bom. Ele é muito disciplinado, mas ele não é bom estrategista. Então, a gente tem esse olhar, assim, tático ele é razoável, mas ele é muito disciplinado na operação, que é fantástico. A Letícia ela é uma ótima organizadora e eu sou um ótimo estrategista. Os três juntos dão um time incrível. Só que, às vezes, por exemplo, Moura, eu vou ter uma discussão sobre estratégia, para que vamos, eu vejo que eu tenho que falar, galera, calma, que hoje vai ser, o troço vai ser, bagulho vai ser louco. Então, vou ter que discutir coisas, ideias, eles já querem ir para ação. Eles já querem ir para ação. Então, cada um tem uma característica que tem que ser trabalhada, executada. Por quê? Quando você tem um time que é muito operacional, só ir tirar pedido, tirar pedido, tirar pedido, acontece essa fotografia aqui, né? Que fotografia é essa aqui? Né? Você gasta salto de sapato Bom pra demais. Gasta só. Gastou. Por que você gasta salto de sapato? Porque você não planeja. Você não planeja, porque você não tem um foco claro. Você acha que você confunde movimento com resultado. A área comercial, sabe, Lincoln, tem muito essa tendência, assim. O comercial, os comerciais costumam ser mais disciplinados em agir. Né? A gente sabe, Kelly, a gente sabe que aí é uma característica da área comercial, que é ação. Só que quando eu não planejo, eu vou gastar muito a sola de sapato.
E eu vou ter muita frustração, porque o comercial tem um conceito de eficiente, eficaz e efetivo, né? O comercial tende a ter um olhar de eficácia, de fazer e dar resultado. Não, tem que tirar pedido, tem que dar resultado. Só que ele não entende que ele tem que focar nos meios que vão gerar os resultados, que é o eficiente. Então, estudar, cara, será que a questão é correr tanto? Ou será que a questão é me preparar, me planejar melhor para, com menos movimento, fazer mais resultado? Então, o vício da área comercial é correr, correr. Não, se eu estiver correndo, eu vou estar sendo produzido. As pessoas não estão vendo o que eu vou estar produzindo. Então, a gente se cria dentro de uma lógica de quantas vidas eu fiz e não quão efetivo eu fui no meu processo. Fala, Guidão. Fala, Júnior. Conta lá. Eu ia dizer assim, né, para colaborar com o que você está falando aí, eu acho que todo vendedor, quando levanta de manhã e sai para a rua, ele tem que ter um itinerário muito bem definido. Isso. Né? Isso. Porque ele está colocando o carro na rua, ele está gastando a gasolina, ele vai gastar com alimentação, né? Então, assim, sabe, se programar antes, montar digamos assim, um itinerário realmente inteligente, porque, enfim, senão vira tudo corrida de minhoca. Eu acho Boa. que Corrida de minhoca. Essa expressão eu não conhecia. Ótimo. Aqui no Exército a gente chama de barata voa, né? Porque quando a barata está no chão, todo mundo está normal. Você já viu barata voando? Não tem um que fica no lugar, né? Então, a barata voa aquela correria, mas para chegar a lugar nenhum. Então, é muito essa questão da falta de disciplina com o tempo, né? Isso é uma coisa muito séria, gente. O tempo é um dos bens mais escassos que a gente tem, o mais desperdiçado. E aí, quando a gente não tem... o ser humano tem uma necessidade de se sentir útil, sabe? É uma necessidade do ser humano. Então, para se sentir útil, a gente se enche de coisa, mas não se pergunta se essas coisas estão trazendo valor para a nossa vida. E isso é bem curioso, porque aqui, ó, vou dizer para vocês, aqui, eu estava falando com a Simone, mostrando, eu achei legal como a Simone não conhecia, eu resolvi trazer para vocês também. Olha aqui, ó, quando a gente fala de uma estrutura de uma organização, muito ideal, ninguém, assim, nem é que ninguém, mas é raro eu conseguir executar isso aqui. Quando a gente está falando de aspecto estratégico, tático, operacional, você tem o diretor, chamado de C-level, né, de nível de diretores, presidentes, CEO, que tem e gerentes e a parte técnica, pessoal de operação propriamente dita. Quando a gente separa o nosso tempo, em tese, um diretor ele tinha que estar investindo 50% dele em tempo nas questões estratégicas. 25 nas táticas e 25 no operacional. Nenhum diretor que eu conheço não tem nada para fazer que todo mundo faça por ele, né? Também tem a parte operacional. Mas se ele não tiver 50% na questão estratégica, cuidando para onde é que vai o negócio e tudo mais, ele está microgerenciando. Eu estou vendendo. Pô, meu papel não é vender, meu papel é estruturar o processo de venda. Então, o diretor dirige. Né? E eu acabei de pegar um cara que foi promovido a diretor no Boticário, o cara era gerente, amigo meu, que já fez vários projetos comigo, e fiz isso. A primeira coisa que eu coloquei para ele é: diretores dirigem. Ele falou, cara, foi a melhor frase que você falou na minha vida, porque eu, como gerente, estou acostumado a gerenciar. E eu fui para diretor e eu ia continuar gerenciando. Agora eu entendi, faz muito sentido estar colocando que minha agenda tem que ser uma agenda de macrovisão, de estratégias, não de ação de gerenciamento. O gerente, no caso vocês, como donos das representadas, têm já deveriam ter um comportamento de gerente, tá? Então, vocês vão receber da FamoSul e de outros parceiros de vocês uma estratégia, uma visão, um KPI, o que tem que ser executado. Vocês vão receber, vão entender, vão compreender isso, porque vocês vão ter que gerenciar muito mais do que executar. O papel de vocês é gerenciar. E para gerenciar, vocês têm que organizar o processo. Senão, a tua vida é falar no telefone com o cliente o dia inteiro. Isso é operação. Isso é operação, isso não é gestão. Então, você vira um operador. Faz sentido o que eu estou falando? Você é consumido. Nossa, cara, quando você vê teu dia... Cara, eu passei o dia inteiro cuidando de porca e parafuso, em vez de cuidar da empresa, em vez de cuidar do lojinha. Eu cuidei só da venda. Claro, você tem um papel de vendedor importante. Você tem que realizar a venda. Afinal de contas, você também é o exemplo da empresa. Mas se você não está treinando uma equipe, se você não está olhando o teu mercado, cara, você não está no lugar certo. Você está operacional. Então você virou um vendedor, não um representante. Porque o vendedor ele tem meta de venda e o foco dele é vender, fazer, executar. Né? Tá aqui embaixo. Mas se você é um representante, o teu olhar tem que ir além da venda, tem que olhar para aquilo que sustenta a venda, e isso é desafiador.
E quando a gente vê, a gente está enfiado lá embaixo na venda, só na venda, só na venda. Como o Guido falou, só fazendo visitação, visitação, visitação. E a gente não está olhando para aquilo que vai criar ampliação, que vai escalar venda. E tem um problema. Porque se você virar braço, a menos que você vire Shiva, que tem 8 braços, você não vai escalar a sua venda. Então você está condenando a tua representação, está condenando a sua vida aos seus braços. Está condenando a sua empresa ao limite do teu limite físico. Então, quando a gente está nessa condição que vocês estão de empresários, de empreendedores, é um baita desafio você mudar a mentalidade do operador, da pessoa. Não, mas só eu vendo, só eu faço, que a gente chama de microgerenciamento. Até aqui tá tudo bem que eu estou falando? Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Para mim também não é fácil. Eu sei que eu vendo bem pra caramba. Eu sei que eu sou um ótimo vendedor. Então, às vezes, né? Eu vou contar um caso aqui para vocês, só para vocês verem qual é o exercício de desmamar a história. Eu tinha uma vendedora minha que ela falava, o meu trabalho... Falou bobagem e se lascou, né? Ela falou, o meu trabalho é o mais fácil do mundo. E aí eu falei, qual que é o seu trabalho? É colocar você na frente do cliente. Olha que safada. Olha que safada. Ah, então você é minha secretária, então você não é vendedora. Beleza, vamos rever a tua posição, porque você é minha secretária. Até onde eu sei, você é minha vendedora. Aí eu contei uma historinha para ela e mudamos o jogo. E ela é uma ótima vendedora hoje. E o que eu falei para ela? Vocês conhecem aquela história? Olha só. O monge e o seu discípulo estavam andando pelo Japão e chegaram numa região muito pobre, muito pobre. Aí, naquele momento, eles viram uma casinha lá e foram pedir para ficar na casinha pobre. Aí o monge perguntou para o dono da casa, falou, como é que vocês se alimentam? Como é que vocês vivem aqui? Ah, a gente tem uma vaquinha que dá leite, a gente faz o queijo da vaquinha, do leite da vaquinha e a gente vive com isso. Essa é a nossa forma de existir. Beleza, dormiram à noite, no dia seguinte, o monge estava indo embora com o discípulo, falou, empurra a vaca no precipício, empurra a vaca no precipício. Você falou, empurra no precipício. E ele falou, empurra a vaca no precipício. Foram embora. O discípulo ficou muito revoltado com aquilo. Falou, puta, que sacanagem, né? A gente se diz monge, cuida dos outros, mas aquilo foi uma sacanagem. Aquela família só tinha aquela vaquinha para cuidar da sua própria vida. E o meu mestre mandou empurrar a vaquinha no precipício. 2 anos depois, ele não conseguiu mais aguentar aquilo, ele voltou, falou, não, eu vou lá, eu vou cuidar daquela família, porque foi sacanagem, eu vou lá cuidar daquela família, porque não foi certo o que ele fez. Só que quando ele chegou na região, a região estava próspera, tinha plantações e tudo mais, e ele chegou, se aproximou da casa, entrou e falou, tudo bem, o senhor conhece o pessoal que mora aqui, que morava aqui? Sim, somos nós, mas quanto tempo vocês moram aqui? Há muitos anos. Ah, a gente veio, ficou aqui um dia com vocês, e vocês falam que tinha uma vaquinha. Pois é, rapaz, que curioso. No dia que vocês foram embora, a vaquinha morreu, ela caiu no precipício. E aí, o que aconteceu? Como a gente não tinha mais a vaquinha, a gente começou a plantar, começou a melhorar a região, e aí tudo melhorou a nossa vida. Então, falei para ela, Karina, eu vou empurrar sua vaca no precipício. A partir de agora, você vai vender sozinha, eu não vou na reunião. Eu falei, não, você está maluco? Não, você vai dar conta de atender sozinha. E se eu vou numa reunião com você quieto, vou te ouvir, vou te dar feedback e você vai vender. Da próxima em diante você vai sozinha. E aí, empurrei a vaquinha dela no precipício. O que aconteceu com ela? Virou uma ótima vendedora. Cláudio, o que eu quero dizer com isso? Saiu da área de conforto. Sair da zona de conforto, né? Isso. E às vezes vocês são bons do que vocês fazem, só que isso é uma maldição. Justamente por vocês serem bons, vocês não criam outras pessoas para serem tão bons quanto vocês. Faz sentido o que eu estou falando? Vocês não desenvolvem equipes para vocês saírem dessa operação. Então, a visão estratégica do líder tem que empurrar a vaquinha no precipício. Dizer, cara, como é que eu faço, Miguel, para ter alguém que atenda tão bem quanto eu? Treino, tem que capacitar. Óbvio, não posso delargar, eu tenho que delegar. Mas será que eu vou ficar eternamente eu fazendo por ele? Então, aqui começa o nosso ponto de atenção. O quanto você está se realizando sendo a pessoa que entrega, que faz a entrega lá na ponta. Porque isso está condenando você a uma condição muito complicada. Gente, teu tempo, ele tem 3 dimensões. Urgente, importante e circunstancial. Ok? Urgente é aquilo que deu o BO, que tem que ser feito. E a área comercial é uma área muito complicada, porque tudo é para ontem, né? Então, em tese, tudo é urgente. Então, a gente começa a ficar viciado na urgência. Importante é aquilo que é planejado.
E eu não consigo fazer tempo para planejar, porque eu estou sempre correndo atrás do próprio rabo, aquela sensação de eternamente apagando incêndio. E aí, finalmente, tem que ser circunstancial, que é aquilo que não está planejado, aquilo que não está previsto. E isso aqui é o que a gente mais perde tempo. Sabe quanto tempo, em média, um brasileiro perde tempo com WhatsApp e Instagram por dia? Pesquisa. Quantas horas você acha que vocês perdem por dia no Instagram e WhatsApp? Os brasileiros, né? Você se refere à hora perdida ou à hora de Não, trabalho? perdida. Não, Ah, perdida. tá. Porque o Instagram, o WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta de trabalho também, né? Instagram também. Mas hora Sei lá, uma hora. porque, veja bem, um exemplo do Instagram como hora perdida. Se eu não tenho disciplina para olhar no Instagram, mas eu tenho que ficar dando resposta para o cliente. Eu treino meus clientes para o tempo todo estar circunstancial. Eu não treino meus clientes para ter resposta nas horas certas. Eu deixo avisado, ó, eu respondo a vocês em dados momentos. Eu preparo minha manhã duas vezes pela manhã. Eu não fico olhando o WhatsApp. Não fico olhando o WhatsApp. Mas o cliente se disciplina. Eu não fico. Eu começo meu dia às 9 da manhã, eu olho o meu WhatsApp, olho 11 horas e olho na hora que eu vou sair meio-dia para treinar. São os horários que eu olho meu WhatsApp, senão eu fico refém dele. É óbvio que sempre tem coisa para fazer, é óbvio que sempre tem resposta para dar, só que eu fico refém dele. Então eu disciplinei meu WhatsApp para não ficar, meu Deus, o cara pediu, meu Deus, eu fico criando uma condição em que eu estou sempre respondendo alguém. Você sabe quanto tempo você demora em média para voltar a produzir no mesmo nível que você estava quando você tem uma interrupção? Meia hora. Você demora meia hora para voltar a produzir no mesmo nível que você estava. Então, o exercício de se organizar é o exercício de entender o que é prioridade. Fala, Bora. Cara, eu vi uma sugestão outro dia, queria saber a tua opinião. Manda lá. O cara recomenda, mais ou menos o que você falou aí. O cara recomenda que você deixe seu WhatsApp desligado e que retorne a ele periodicamente durante o dia. Sei lá, de 2 em 2, de 3 em 3, anota tudo ali que for urgente e se organiza em função daquilo, desliga de novo. O que você acha disso? Eu tento fazer, eu não desligo, mas eu silencio o meu WhatsApp. Eu silencio, porque como eu não vou desligar, mas eu não quero, porque aquele barulhinho, aquilo ali, rapaz, é fábrica de fazer louco, amor. É fábrica de fazer louco. Você sabe que tá chegando notícia e fala, ai meu Deus, será que é urgente? Você fica no estado reativo e você se vicia a dar resposta em tempo real, amor. Então, assim, e uma coisa que eu já percebi também com o tempo, que os clientes valorizam quem se valoriza. Se você fica acostumando o teu cliente em resposta, você fala, o Guido veio aqui, às vezes eu falo para Guido, depois, às vezes até quando me manda uma coisa, eu falo, depois eu respondo, porque eu não respondo, a menos que pegue na minha janela de oportunidade, né? Eu não respondo de imediato, é bem raro eu fazer isso, porque eu disciplino meus clientes a saber, e às vezes quando tem um cliente mais afobado, eu já aviso ele, falo, olha, eu respondo sempre em horários fechados, porque como meu horário é muito focado, eu tenho que produzir bastante, e aí o cara valoriza, fala, nossa, que legal, né? O cara é importante. Moura, se eu não me dou importância, quem é que vai dar? Então eu tenho que mostrar para as pessoas que meu tempo é importante, que meu tempo é dedicado a coisas de maior valor. Tem um princípio básico, gente, que diz que tudo que é raro é caro. Faz sentido? Tudo que é raro é caro. Se você fica hiperdisponível, que sinal que você está dando? Commodity, você não é raro, você está disponível para qualquer um. Teu tempo não vale nada. Então tem que saber valorizar o próprio tempo. Esse é um segredo bem importante. Não é o quanto disponível você está, sim o que você faz quando você responde. A qualidade de resposta, a assertividade, tá? Tem um negocinho bacana de vocês colocarem no celular de vocês, eu tenho no meu, que é um Time Keeper. É um aplicativozinho que você coloca para você saber quantas horas por dia você gasta em cada aplicativo. Vocês vão ficar horrorizados. Bota que você vai ficar horrorizado, você vai ficar assustado com a quantidade de tempo que você investe. Você vai cair os cabelos. Vou falar para você. Coloca lá o Time Keeper que vocês vão ver o tempo que a gente perde com isso, tá? Mas por que eu trouxe tudo isso para vocês? Porque na prática, hoje o assunto não é gestão do tempo, não. Isso não é uma aula de gestão do tempo. Tem uma aula específica que eu dou sobre isso, mas não é o caso aqui. Não é produtividade e gestão do tempo. Quando a gente fala sobre o nosso tempo, Eduardo, Moura, nem todos vocês, a gente tem que entender o que faz a gente ganhar ou perder a guerra. Que a gente chama de ações críticas. Não é a quantidade de coisas que a gente faz, sim a qualidade, a relevância do que a gente faz. E aí o Pareto, né? Que era o italiano que fez esse estudo, ele criou os engenheiros de plantão aqui podem dar aula sobre isso, né? Que ele dá uma questão chamada lei de Pareto, ou regra de Pareto, o princípio de Pareto. O que ele identificou?
que nas empresas, que na agricultura, em tudo, 20% das causas geram 80% dos resultados. Então, numa empresa, quando você quer aumentar a produtividade, você encontra aquilo que é fator crítico, que se trabalhado vai aumentar a produtividade. Você não precisa querer resolver. Não, mas tem tanta coisa para resolver. A melhor maneira de você não resolver nada é falar isso. Então você fala, e se eu resolver isso aqui? Vamos achar um fator crítico que tem potencial, isso é visão estratégica. Qual é um fator crítico que tem potencial para virar o jogo? Então a gente começa a olhar aquilo que vai trazer resultado, produtividade, melhoria na nossa empresa. E eu vou trabalhar São com os gargalos, né? isso, cara. Gargalo é aqueles pontos onde ali a gente está perdendo. Ou a gente está perdendo, ou a gente está deixando de ganhar. Existem duas possibilidades. A gente vai trabalhar um fator crítico de ganho e um de perda, tá? Então a gente vai trabalhar hoje na aula aqui dois fatores críticos, um de ganho e um de perda. Eu vou trabalhar com vocês um fator crítico estratégico, que é como ganhar mais, e um fator crítico de perda, que é como perder menos. Eu vou trabalhar duas coisas que se a gente resolver hoje, talvez alguns de vocês já estejam fazendo, tá? Já estejam fazendo isso, né? Talvez não. Vamos lá. Então, eu não posso, como eu falei, vocês são uma turma muito heterogênea. E como tal, eu não posso pressupor que todo mundo está fazendo. E mesmo se estiver fazendo, vamos discutir se a gente pode melhorar, ou se vocês podem até ajudar os colegas a melhorarem com isso. Então, o primeiro fator crítico que eu quero discutir com vocês é fator de ganho, chamado mapa de ataque. Como o Júnior fez o comentário, eu suspeito que tenha muita gente que não tenha mapa de ataque. O que é o mapa de ataque? Pensa na tua região como se fosse um tabuleiro de war. Entendeu a lógica? Você tem que ter. Aí eu pergunto vocês, quem tem mapa de ataque? Quem já desenhou o mapa de ataque da sua região? Porque o mapa de ataque ele é um instrumento poderoso de eu olhar estrategicamente para a minha região para ver as oportunidades. Porque caso contrário, Eduardo, Lincoln, todos vocês, eu vou sair com o meu carro tentando achar oportunidade. Né, Esther? Eu vou tentar. Onde é que tem oportunidade de venda? Não é assim que eu vou ver onde é que tem venda, Maurício. Eu vou ter que olhar onde é que tem venda antes de ir para campo. Porque quando eu for para campo, claro que o bom vendedor está sempre atento à oportunidade de venda onde ele vai. Onde eu vou, eu estou vendendo. Eu brinco que se eu estiver num casamento, numa festa de 15 anos, num bar mitzvah, eu estou vendendo, né, Roberto? A gente está sempre levantando oportunidades. Mas isso é o que a gente chama de venda reativa, que também é bom. Puta, cara, é impressionante. Minha esposa fala, cara, você não consegue no jantar sem vender. Graças a Deus, vamos vender. Então, se o cara fala, eu tenho uma empresa, minha orelha já levanta. Fala, oba, aqui tem oportunidade. Porque eu adoro vender, porque eu adoro ajudar meus clientes. Para mim, não é sobre, eu vou me dar bem em cima dele. Eu quero ganhar com eles, eu quero ajudar os caras. Então, sempre que eu vejo um potencial cliente, eu falo, puta, eu quero atender esse cara. Eu sinto vontade, mas isso é uma venda reativa. Agora, Renato, vem a questão da venda proativa. Como é que eu desenho minha estratégia de venda? Então, um mapa de ataque é um pressuposto de eu olhar minha região como se fosse um mapa de war. E dizendo assim, como é que você levanta os principais potenciais compradores na sua região? Como você desenha estratégia de ataque nesses possíveis clientes? Como estabelece o primeiro contato? Como registra e faz o follow-up desse contato? Então, me contem. Vocês têm mapa de ataque? Como é que vocês fazem, Julio? Como é que vocês fazem aí o processo de levantamento dos potenciais clientes na região de vocês? O que vocês fazem para levantar esse mapa? Onde é que vocês registram isso? Muitos, eu sei que muitos vão querer falar, peguem senha, façam fila, porque vai ser muita gente querendo contar para a gente como é que faz isso. Percival, como é que vocês fazem isso? Como é que você gerencia a tua região? Como é que você faz um mapa estratégico da tua região? Conta lá, Esther. Conta para mim como é que é esse processo de... Olha, eu já venho lá de trás, né, assim, a ponto de pegar bem aquela coisa, como é que é, formiguinha, de ir na rua e pegar os nomes e depois ligar. Já fiz muito isso, sabe? Uhum. Daí, na última empresa, eu estou na FamoSul, assim como efetivo agora, há 3 meses. Sim. Então, na empresa anterior, eu fazia, tinha uma ferramenta, onde a gente está vendo agora também na FamoSul a ideia da ferramenta de buscar os leads, né? Para Isso, Raul me você falou. fazer qualificação e tudo mais. Então, isso ajuda bastante. Mas, vindo da parte, como eu estava fazendo antes, né? Pegando cada região
e realmente fatiando o alto padrão, por exemplo, né? Eu focava no alto padrão. Então, focando no alto padrão e realmente indo atrás, fazendo esse registro. Tinha uma E, planilha. e só uma pergunta, como é que você localizava esse alto padrão? Qual era a tua forma de localizar esse alto padrão? Olha, eu fazia muito ou no Google ou no próprio, como é que é, pedindo indicações também, né? Ah, Por exemplo, perfeito. um exemplo, no mercado de Santa Catarina, onde eu atuei muitos anos, no mercado de Santa Catarina, continuo atuando, né? O Uhum. mercado de Santa Catarina tem muita, não vou dizer panelinha, mas, por exemplo, na nossa área ali de construção, acabam eles se conhecendo. Então, eles têm grupos, por exemplo, grupos de fornecedores, grupos de construtoras, grupos de compradores, entende? Então, o que a minha estratégia era entrar nesses grupos, as rodadas de negócio. Então, sempre tinha rodada de negócio. Em Curitiba tem uma rodada promovida pelo, sabe, Senai, que onde vai ter Sim, isso, network, uma coisa né? assim. Câmaras, É, câmaras de a negócio. gente, daí em Itapema ou em Camboriú, daí as construtoras, o Sinduscon da empresa, da cidade, né, vai promover alguma. Então, sempre participar disso e nisso você é, fazer relacionamento, conhecer e aí poder marcar a segunda visita. Então, o primeiro contato, às vezes, era assim, né? Apresentando o Sim, produto rapidamente em alguma situação. perfeito. Eu estava falando com o Raul ainda hoje, né, sobre a perspectiva de montar materiais para mandar, para prospectar, para abrir porta, para criar o primeiro contato. Estamos falando hoje, né? Hoje de manhã a gente conversou sobre isso, né, Raul? Que é material para a gente poder mandar para esse primeiro contato, que é muito importante. A famosa primeira impressão, né? Causar a primeira impressão, que é, Isso. né, muito importante isso. Muito bom, muito bom. Tânia, como é que você prospecta? Como é que você costuma prospectar nos seus clientes? Fabião, como é que vocês prospectam? Cara, ninguém está sendo julgado aqui, tá, gente? O objetivo é melhorar. Então não se sintam acuados, porque o objetivo é a gente entender para justamente trazer coisas para melhorar. Entendo que a gente faz o melhor que a gente consegue fazer. Quem sabe, espero muito poder Eu, ajudar vocês nesse processo. eu também faço igual a Esther falou, né? É que hoje eu tenho acesso a um aplicativo que chama Rede de Obra. Então lá é mais fácil, sabe? Lá você consegue ver as obras, quando vai entregar, o contato da construtora, e aí Olha aí. facilita um pouco o trabalho. Mas antes eu também fazia a mesma coisa. No começo eu fazia o Google, ligava e ninguém me passava o comprador, Uhum. só me dava e-mail e tal. Aí eu comecei a visitar a obra, toda obra que Isso. tem, eu levava um catálogo da FomoSul, eu falava com a pessoa, perguntava se tem alguma, se já estão fazendo orçamento de porta. Essa foi a estratégia que eu achei que me ajudou mais, foi bater em porta Perfeito. também. Ó, mas ó que legal. Aqui tem uma estratégia, tá, Tânia? Você tem uma estratégia. Por que que você colocou? Olha só, ela investiu num aplicativo que já qualificou o lead. Já traz um. Então, perfeito. Aqui já mostra um grau de consciência maior que eu tenho que procurar esse lead. Segundo, existe uma disciplina. Lembra que eu falei da palavra disciplina? Existe uma disciplina de ir em direção a essas pessoas. Fala, Guido. A Tânia falou ali do site Rede de Obras, assim, até passar para vocês em primeira mão. Nós tivemos uma reunião na sexta-feira, a gente está fechando um pacote master com esses caras a nível Brasil, tá? E a nossa ideia é criar uma espécie de um. Eu tenho usado essa expressão, não sei se é o nome certo, mas criar uma espécie de um setor de inteligência na FamoSul, onde a gente vai designar uma pessoa para realmente mergulhar, sabe? Mergulhar de cabeça nesse negócio, né? E procurar entregar, digamos assim, leads para vocês de uma forma Mais bastante qualificada, né? mastigada, né? Isso. Obviamente, trabalhar junto com a Fundação Dom Cabral, nós estamos fazendo uma monitoria do comercial lá com o professor Manduca, Uhum, né? gosto Nós dele. teremos semana que vem, dia 25, e a nossa ideia está justamente, consiste no quê? Criar a estratégia certa. Porque eu penso assim, não basta eu simplesmente pegar as obras que estão lá na Baixada Santista, na região da Tânia, e simplesmente jogar isso para ela e falar, Tânia, se vira. Então a gente está fazendo uma estratégia aqui, a gente quer o apoio do professor Manduca, vamos ver o que ele vai falar da nossa estratégia, mas a nossa ideia consiste basicamente nisso, a gente unir essas informações todas, né, todos esses leads, e realmente tem muita coisa ali, dá para extrair muita informação e fazer um trabalho em conjunto com o marketing, entendeu? Apresentando a FamoSul inicialmente, não sei se através do e-mail marketing, o que a gente vai fazer, a gente está quebrando a cabeça ainda, tá? O Raul está aí, a Simone está aí, a gente tem conversado bastante sobre isso, Tem. tá? Mas fazer
porque o que a gente nota é o seguinte, a FamoSul é bastante conhecida em algumas praças. Em outras praças, ninguém conhece a FamoSul. Né? A gente sempre foi muito caseiro na forma, digamos assim, de enfrentar o marketing, coisa e tal. Os mais novos que estão aí há pouco tempo, talvez não saibam, mas a FamoSul tem um setor de marketing aí há meio ano. Até então, a gente sempre terceirizava, a gente nunca deu muita bola para isso. Né? E em função a todos os episódios que aconteceram aí, em função da Covid e tudo mais, a gente, de certa forma, foi pressionado e foi forçado pela Fundação Dom Cabral em investir nisso. Então, sabe, aos poucos a gente está começando a sair da casca e a ideia é essa, sabe? É a gente criar uma estratégia bacana, não simplesmente eu passar os dados para você, Miguel, e falar, ó, se vira aí, sabe? A gente vai ter que fazer um trabalho em conjunto e aí tá o Raul, aí tá todo o time aí. A ideia é a gente construir junto isso aí, né, para ser o mais assertivo possível e usufruir desses dados, porque a gente está pegando um pacote ali, master ali, e a ideia é realmente a gente, enfim, passar o máximo de informações para vocês. Muito legal. Vou colocar, Eduardo, vai, querido. aproveitando que o Guido comentou aí, eu estou utilizando o que chama Orulo. Orulo é como se fosse um aplicativo também que as imobiliárias utilizam para entender o mercado imobiliário, e com isso eu consigo enxergar também aqui no Rio de Janeiro e região, né, todos os lançamentos, que pode ser o início de todo o processo, né, do funil, né, perceber o que é cada cliente. Como eu estou buscando mais focado em cliente de médio para alto padrão. Boa, Miguel. Então está mais mapeado aqui na região Centro-Sul e um pouco aqui na região que é de Niterói também. Aí essa busca por novos clientes. Eu faço o processo formiguinha também, eu acho interessante. Tem que fazer. A ida na obra é importante, quanto mais que eu vivi muita obra como engenheiro, então a gente facilita essa entrada também, nessa relação inicial de perguntas, né, principalmente, de entender o negócio. Mas o que o Guido está querendo dizer é o seguinte, o Rio de Janeiro é uma praça nova para a FamoSul. A gente vai na obra, o pessoal conhece as outras empresas, né? E aí o mercado ele tem que ser realmente explorado, construído, trabalhado, né? Isso. Mas acho que dentro do tático, principalmente do operacional, estabelecer um mínimo de clientes que eu vou atender durante o mês, durante a semana e durante o dia. Perfeito. Essa é a busca minha, que não é tão simples, não. Sim, eu sei, Miguel. Eu sei, mas aí tem um ponto que você está trazendo, que eu acho que é um ponto bem relevante, Miguel, e aqui que o Guido trouxe também, ó. Tem uma expressão que diz assim, Miguel, quem não tem cão, caça com gato, não é assim que diz? Só que a expressão está errada, quem não tem cão, caça com gato quando você é um caçador. Porque se você não for um caçador, eu posso colocar um perdigueiro na sua mão que você vai fazer merda. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Olha aí, atitude de caçador, tá? Não precisa esperar o melhor para fazer, eu estou fazendo com o que eu tenho na mão. Né? Quando vier a melhor condição que a FamoSul está buscando, eu vou aproveitar mais ainda. Mas eu não estou esperando o perdigueiro para caçar, porque eu sou um caçador. Né? Então, é um excelente comentário, Miguel, porque assim, e é isso que eu estou trazendo para vocês, gente. Por que esse comentário do Guido de vocês é super importante? Porque quando a gente fala de estratégia comercial, a cultura do mapa de ataque, ela é uma cultura de um estrategista. Agora, ela passa por uma disciplina tática e operacional. Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou lá, procuro aqui em Salvador, prédios em construção em Salvador. Eu vou encontrar vários sites que podem me dar essa resposta. Tenho certeza que isso vai funcionar? Não, porque eu tenho que ser disciplinado, eu tenho que testar. Eu tenho que testar se isso funciona, mas eu tenho que começar a pesquisar. Então, aqui, por exemplo, encontrei mais de 120 imóveis já listados aqui, que estão aqui, inclusive, com o preço, a região que eu tenho. O que mais que eu poderia fazer? Eu posso falar com o CREA. O CREA é um potencial, uma porta de entrada, vou procurar. Mas uma coisa que não combina com o vendedor estratégico é preguiça. Preguiça não combina com o vendedor estratégico. O vendedor estratégico ele tem que dizer, cara, não é sobre bater perna, é sobre eu pensar as coisas que vão gerar facilitação para eu escalar. Lembra que eu falei no começo? Se eu não investir tempo nos aspectos estratégicos que vão me fazer escalar, eu não vou conseguir escalar nunca. Eu vou ficar condicionado a ir até onde meu braço alcança. Agora, quando eu começo a fazer isso, então eu começo a pesquisar. Será que eu estou preparando meu mapa de ataque? Porque meu mapa de ataque eu tenho na minha região, como o Guido falou,
eu tenho na minha região onde está essa obra para que eu não perca tempo. Eu criei um roteiro de atendimento, um roteiro. Não, vou sair hoje para procurar. Para onde, criatura? Em que região você vai? Com que objetivo? E se eu fui naquela região, eu estou acompanhando meu mapa de ataque quando eu fui, quando eu tenho que fazer follow-up. Se eu conseguir, eu tenho um dado. Gente, há uma diferença, a gente vai entender isso numa aula específica. Há outra coisa linda que está acontecendo com a FamoSul. Estão colocando um CRM aí, né, Raul? Estão buscando um CRM. Agora, resolve ter um CRM? Não resolve, porque um bando de dados não é um banco de dados. Entendeu o que eu quero dizer com isso, Fábio? Um bando de dados não é um banco de dados. Ter o melhor CRM do mundo não vai resolver, Vildão, se eu não buscar os dados certos, se eu não tratar. Então, na base para tudo isso funcionar, estrategicamente falando, tem uma coisa chamada disciplina. E aí eu pergunto para vocês, o quão disciplinado vocês estão para desenhar a estratégia da região de vocês? Será que isso aqui vocês estão fazendo? Já quer ajuda para fazer? Vamos ajudar vocês, não tem problema, gente. Edu, queremos ajuda para montar. Vamos montar, não tem problema, estamos aqui para ajudar vocês. Agora, você tem que acreditar que uma estratégia como essa vai facilitar a sua vida. Porque se você acredita que correr é solução, ir para a rua é solução, então a tua cultura não é uma cultura estratégica, é uma cultura operacional. Então, aqui para vocês, eu faço uma provocação que é o quantos de vocês estão preparados para mapear a região de vocês, para mapear as oportunidades e para ter uma estratégia, um mapa de visitação na rua. Faz sentido o que eu estou falando, galera? E, Edu, até um comentário, né? Assim, eu acho que mudou muito do tempo para cá e até após pandemia a gente sentiu bastante isso, né? Quem trabalha na área comercial assim há bastante tempo, a gente sabe disso. Antes era mais fácil você até visitar e ir direto no cliente, ir para a rua, você conseguia falar com as pessoas e hoje cada vez mais difícil assim as pessoas receberem uma que estão com muitas atividades, aquilo que você falou e assim tudo informatizado e tudo WhatsApp. Então, quando você fala em querer marcar alguma coisa, eles querem que você mande a apresentação. Eu acho que o pessoal sente tudo, né? A maioria Isso. do pessoal sente isso. Então, a gente tem Mas que ser rápido nessas mudanças de estratégia, justamente, porque hoje, se não. Está Coisa de sendo 5 feito. coisa que você fazia 5 anos atrás, hoje ficou arcaico, né? Sim, está sendo feito. E é mas só assim, para... né, Fala, Guido. Mano. Esther, eu acho que a gente tem que ser também, aquela máxima que você falou, quem não tem cão caça com gato, né? Mas procurar alternativas, buscar planos B. Eu não vou citar nomes aqui, mas assim, tem alguns de vocês que estão na sala aí que, sabe, muitas vezes nem vão visitar o comprador. Não vão porque tentaram, chega lá, bate na porta, não é recebido, pede a dita da apresentação por e-mail. Cara, sei lá, eu se fosse hoje um representante comercial, talvez a minha estratégia seria um pouco diferente. Eu iria no canteiro, eu tentaria me aproximar do Pois é, engenheiro, que Miguel falou. tentar Eu buscar acabo de falar. todas as informações necessárias, me aproximar dele, falar da empresa, né? Claro, é fácil, eu sei que não é, né? Tem que botar um botinão aí com a biqueira de aço, um capacete, mas sabe que hoje tem muito comprador que está lá na sala dele, no ar-condicionado, ele não está nem aí para a obra, ele não quer sujar sapato. O mundo dele é planilha, é preço, ele só está buscando preço, entendeu? Então, assim, Muito sei lá, se eu puder enviesada, muita colaborar gente com nova. alguma sugestão, alguma ideia, sabe? Talvez para aqueles onde você não consegue entrar no comprador, nos suprimentos, talvez um engenheiro, daqui a pouco você pega um engenheiro, gente boa ali, sabe, e o santo bate. A gente vai falar na aula sobre marketing de relacionamento, quem são os decisores da compra e que são os influenciadores. Não tem, infelizmente, gente, isso é trabalhoso, mas você não consegue, é raro, né, Miguel, chegar lá e dizer assim, pô, acertei na milhar, visitei e peguei o cara certo. Você vai ter que ir por vários caminhos para conseguir fazer isso. Só que nessa tela aqui, porque eu quero ir para frente num outro assunto, aqui só quero deixar uma provocação para vocês, bem importante. Se precisar, a gente desdobra, tá, Guido? A gente desdobra esse assunto aqui. Mas fato é, vocês precisam criar estratégia. Esta é a provocação aqui. A provocação dessa tela é não confiem só na sola do sapato, não confiem só nas ideias, tem que ser somatória. Mas vocês, enquanto equipes de venda, tem que planejar a tua estratégia regional. Eu quero que vocês olhem isso aqui e dizer, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou criando um roteiro de visitação para as pessoas? Porque se eu criar minha semana, eu vou gastar menos tempo, eu vou ser mais efetivo, eu vou conseguir ter um caminho que eu
eu sei para onde é que eu estou indo. Pegar o carro e sair não é solução, gente. Eu vejo muito vendedor fazendo isso. Muito vendedor dizendo, eu vou pegar o carro e vou botar na estrada. Então, disciplina é a força maior de uma equipe de venda. Eu contratei uma menina aqui, por exemplo, a gente tem um robô de LinkedIn, né? Tem um robô de LinkedIn que faz a prospecção via LinkedIn, tem isso também. Não sei se vocês sabem, tem robô de LinkedIn, a gente faz via robô, a gente contratou um serviço no LinkedIn que fica prospectando pessoas. Só que, obviamente, prospectar pessoas no LinkedIn é frio. Então, o que eu faço? A gente manda um convite para a pessoa entrar num grupo específico que eles têm interesse. Quando eles entram, eu contratei uma menina que eu pago por reunião marcada. Cada reunião que ela faz comigo, ela ganha R$ 50. É agressivo, porque ela pode ganhar R$ 5.000 no mês, tranquilamente. Já teve mês que ela ganhou R$ 3.500, R$ 4.000, entendeu? Só que para mim, se eu fechar o negócio, ela ganha 3% de comissão. Então, ela ganha, de comissão, ela chega a passar de R$ 5.000 tranquilamente. Então, assim, por quê? Porque eu criei uma regra. Olha só, eu vou te marcar, você tem que marcar reunião. O robô, ele vai pegar a pessoa. Tem uma script, você entra em contato com a pessoa para marcar reunião com a pessoa. Entendeu? E aí eu vou. Essa só marca reunião. O papel dela é só marcar reunião. Então a gente tem que ser inteligente, gente. Inteligência é o nome do jogo. Isso que eu queria que vocês entendessem. Não tem uma única resposta, mas eu tenho que ter inteligência e disciplina. A Tânia já mostrou um exemplo aqui, achei bem legal, Tânia, parabéns, que é como encontrar esse processo, tá? Então, isso aqui é onde a gente vai ganhar a guerra. Para dar tempo de fazer hoje aqui, eu quero mostrar onde é que a gente está perdendo a guerra, tá? Então, onde a gente pode ganhar a guerra é melhorando nossa estratégia de venda. Fez sentido o que eu falei até aqui, gente? Fez sentido? Sim. Tá? Então, Claro. fica essa provocação para vocês. Edu, coloca lá no grupo, Edu, gostei, tem como mandar material? Eu mando material para vocês. Edu, queremos desenhar, ajuda a gente, marcamos um workshop, a gente faz, vamos fazer um workshop de desenhar, não tem problema, estou aqui para apoiar vocês, gente. Estou aqui para apoiar com a minha equipe vocês. Sabe, querem fazer, a gente marca um workshop só de desenho. Não está nesse projeto, eu faço separado, eu faço sem cobrar. Faço sem cobrar, faço com vocês separadamente. Quero ajudar vocês, quero o sucesso de vocês, quero o bem de vocês. Então, vamos fazer um workshop aqui, reúne quem quer, porque aí são os que querem, né? E eu monto um workshop com vocês, né, Tânia? Vamos fazer, contem comigo, me usem inteligentemente. Eu tenho essa característica, eu sou um cara pródigo, eu dou mais do que está combinado, é uma característica minha, gosto disso. Então, eu vou montar, Edu, vamos fazer juntos um workshop aqui, diferente de uma aula, a gente vai trabalhar juntos, vai desenhar o modelo de vocês da região de vocês, vai ser incrível, tá? Olha aqui, agora vamos ver onde é que a gente está perdendo a guerra. Fora preço, vocês sabem qual é o principal fator de perda da guerra de vocês? Está aqui embaixo, ó. Falta de informação clara e específica na hora de pedir o orçamento, né? Tá vindo já. Vocês sabem disso, mas isso aqui é o que está mais fazendo a gente perder a guerra. Lembra que eu falei para vocês lá onde é que a guerra é perdida na logística? O comunicante é o lazarento. Vocês sabiam, Miguel, que na Segunda Guerra Mundial, o principal causa de morte nas batalhas era fogo amigo? Era uma artilharia atirando, o cara passava informação errada do quadrante lá, do azimuth, e o lazarento da artilharia metia bala em cima dos amigos, metia o tiro em cima dos amigos. E é terrível, chamado fogo amigo, por causa da informação errada. Então, sinto em falar para vocês, Lincoln, todo mundo, que nós estamos tendo muita baixa por fogo amigo aqui na FAMUSUL. A artilharia está acertando o fogo amigo. E aí, o que eu vou propor para vocês aqui como exercício de hoje? Tá? Esse problema de fogo amigo, para a área de precificação, está gerando vários problemas. Quais são os problemas? Falta de comprometimento com o cliente, passa uma imagem terrível para o cliente, parece que é qualquer nota, atraso na proposta, a proposta está chegando errada, e o que é pior, quando chega errada. Cara, olha que coisa, o cliente recebeu a proposta errada, gente. Simone, pode me ajudar nesse processo, tá? Conta as tuas dores aí, Simone, que essa é com você, viu? Né? Falta de preocupação com o time. Pode falar. O que mais, assim, acontece, né, é realmente que a gente acaba perdendo essa questão de apresentar um produto que não é o que o cliente exatamente está buscando, sabe? Essa questão de entender o que oferecer para o cliente, né? Entender realmente a necessidade do cliente. Isso a gente sente muito aqui na ponta. Perfeito. E depois que vai, né? Tem muitos casos que você não tem uma segunda chance para você apresentar o que realmente era o esperado pelo cliente, né? E aí você perdeu.
E outra coisa também que é complicado, lembra que o pessoal da parte do orçamento é lobo. Você já sabe qual é a característica do lobo mesmo do perfil? Lobo adora retrabalho, né? Não foi isso que você está aprendendo comigo. Lobo adora desorganização, adora o caos. É assim que o lobo gosta, né? Não, o lobo gosta de organização, o lobo gosta de processo. Então, quando você faz um profissional que é lobo ter que retrabalhar, você está dando para ele o pior dos mundos, está dando um inferno na vida dele. Está dizendo, cara, o cara está cagando pro meu horário, está cagando pro meu tempo de inteligência. Então, você está dando um recado para a galera do orçamento que vocês estão cagando para ele. Perdão no francês. Tá? Então, O que dá para contribuir também, Eduardo, é o seguinte, a gente ainda vê muito aí nos orçamentos a gente competir com um produto que não se corresponde, né? Então, assim, logo quando eu entrei, até como um testemunho da FamoSul, logo quando eu entrei, a gente queria vender o quê? O melhor. O melhor seria um requadro de pinta. Pô, mas é muito melhor. Não tem como você concorrer. Não tem preço, né? Não adianta. Ou você identifica o que o cliente realmente quer e vai concorrer com o cliente, com o que ele está comprando, ou não adianta você ter os melhores atributos também do mundo. Do mesmo jeito com a ferramenta. A gente vai ter uma puta ferramenta que aí a gente vai estar comprando as informações. Mas também são informações que muitas vezes estão altamente desatualizadas. Se você não conhece o mercado e se você não faz o filtro para fazer um trabalho de potencializar, você vai ficar louco, porque você vai receber aí 3.000 oportunidades daquelas que no mundo de negócio você vai ter ali 15% daquele mundo como sendo o teu mercado, entendeu? Então, assim, é muito importante o que Simone vem falando, porque realmente a gente hoje vê que é alta demanda que se tem de orçamentos que se precisa fazer e muitas vezes se perde porque está se refazendo 2, 3, 4 para um representante só, quando a gente, se fosse assertivo, estaria fazendo uma segunda revisão. Puta, obrigado. Pode comentar, Eduardo? Claro. O que ele está falando tem sentido, por exemplo. Tem empresas aqui que oferecem a porta com o marco de 11 a 15 no mesmo preço. Ele não diferencia isso aqui no Rio de Janeiro. E elas que ganham mais no mercado aqui. Então, por exemplo, isso são diferentes. E o que eu estou propondo agora? O que eu faço no meu orçamento agora? Eu só aplico para 11. Porque aí eu vou discutir esse assunto mais na frente. Quer dizer, é um aprendizado que o cliente me mostrou. Eu falei, o cara aqui de 11 a 15 é o mesmo preço. Sim, sim. Por que eu tenho que ser de 11, 13, 15 diferente aí da FamoSul? Claro que o cara está comprando alguma coisa que não é uma verdade. Porque madeira é peso, volume, não tem sentido. Não tem um trem errado. Mas é a maneira que o cara colocou no mercado. Como o item marco, né, é o mais pesado, ele estabeleceu essa regra e seguiu em frente. Mas é diferente para a gente. Essa é uma estratégia muito boa, deles sabe, aqui. Miguel? E eles ganham muito aqui. Essa empresa está ganhando muita obra aqui. Mas tudo bem. Essa é uma estratégia muito boa, porque muitas vezes o representante também não sabe exatamente qual a medida que está da parede não tem a na medida, obra, né? É. Mas você trabalhando com uma medida que você está usando a regulagem, você já tem frente para uma parede mais larga. Então, é uma boa de uma estratégia. Olha isso, só, sabe? olha só, acabamos de entender uma outra forma de pensar o orçamento. Excelente, Miguel. Olha só, isso é estratégia, gente. Miguel, esse é o ponto. A gente tem que começar a pensar. E aí, lembra que eu falei de lá para o mercado? Como é que nossos concorrentes estão trabalhando? Você acabou de trazer uma resposta inteligente, cara. Que é a gente começar a entender qual é a alternativa que eu tenho. Maravilhoso que você trouxe, cara. Trouxe uma ótima contribuição. Moura, manda lá. Moura? Você está fechado, Moura. Eu tenho tropeçado nessas circunstâncias aí de marco, mas o que eu tenho preferido fazer é ir a campo, entender exatamente o padrão da obra, porque se eu pego uma obra de médio e alto padrão e fico botando um marco de 11 a 15, eu estou denegrindo o meu trabalho, da FamoSul, o produto, tudo. Aí eu procuro tentar descobrir o que estão concorrendo, chamo a atenção do pessoal de compra e de engenharia das consequências daquilo, a nível, inclusive, de reclamação, de desvalorização do imóvel e tudo mais. E se eu perceber que o cara realmente quer preço, aí eu vou fazer o mesmo jogo da concorrência. Mas, caso não, eu entro no trabalho de consultoria de mostrar que o correto é você estar com o marco mais próximo possível da espessura da parede, porque a obra pede aquilo. E o inverso também é verdadeiro. Agora, por exemplo, a gente levou uma manhã inteira decidindo a obra Minha Casa Minha Vida,
Inclusive, Jaime me ajudou aí criando o marco com um alisar com regulagem de 8, né? Porque também a gente era o inverso. A gente criou uma situação para que o cara fique com a situação mais barata possível. Então, eu acho que ainda é o que o Guido falou, ir para campo, discutir exatamente o que está acontecendo, entender, se possível, o que os concorrentes têm na mão e, a partir daí, propor. Porque se ficar mandando proposta às cegas para lá, acho meio complicado. Aí vale a pena quando você não consegue no campo. Mas excelente, tem dois aspectos aqui que a gente viu no Moura e no Miguel também, ó. Autoconhecimento técnico, fundamentado, o Moura mostrou, está bem fundamentado para conversar, para poder entender, e flexibilidade cognitiva, agressividade. Aí eu vou ter que adaptar. Eu posso debater porque eu domino o que está acontecendo ali, então eu tenho um domínio técnico para poder contrapor. Aí o segundo ponto é preço, tá? Então, só para contribuir, antes de colocar o Guido para falar, gente, a gente tem algumas coisas que são muito interessantes. Eu fui na BYD lá, eu queria comprar meu carro, e aí, obviamente, eu queria um RAM, né, que é o carro top, quase 700 pau. Não vai rolar. Não tô nessa fase ainda de gastar 700 pau num carro, mas achei lindo o carro. Só que aí a mulher veio para mim e colocou, cara, mas você quer ter a experiência de ter um BYD? Olha só. Porque se esse não é o teu orçamento, eu acho que fica atento, Eduardo, sobre a questão de a mudança do paradigma de você ter um carro elétrico. Cara, ela me fez um chaveco, cara. Isso é um chaveco incrível, porque ela mostrou a importância da minha compra. E é claro que agora está discutindo qual é o carro que está dentro da minha capacidade, né? Eu vou ter lá um Plus, alguma coisa, ok. Mas ela entendeu ela me fez entender que se eu não tinha orçamento para aquilo, eu tinha que estar predisposto a comprar um carro elétrico, se é isso que eu quero, e assim, me identifico com a proposta de valor. Então ela criou conexão, né, Moura, comigo, mas ela viu que eu não tinha orçamento, não está perdendo venda, porque ela está agora adaptando a venda dela para a minha realidade. O que eu quero, o que eu posso, né? Mas eu tenho que entender que se ela não tivesse criado essa conexão de valor comigo, eu não teria nem continuado a negociar, falando, está fora da minha realidade, eu vou comprar um outro carro. Né? Então, aqui vem esse ponto. Será que ele está construindo, será que está entendendo o que você trouxe, Moura? Entendendo tecnicamente, entendendo o desejo do cliente, discutindo para ver o que é a realidade? Excelente, cara, muito bom. Fala, Guido. É o tema da nossa reunião, da nossa primeira reunião, a venda consultiva. Exatamente. Se me permitir, Eduardo, posso compartilhar só uma foto aqui, Claro, só para ilustrar? Deve. Gente, a gente vai demorar mais 15 minutinhos, tá? Só calibre aí 15 minutinhos, 9h15, tudo ok para vocês, daí só para a gente poder fazer a parte aqui. Ah, desculpa, eu não está habilitado aqui. Vai, agora está. Só para 9h15 a gente consegue concluir. Só não gosto de atrasar com vocês o horário, que eu gosto de respeitar, mas vai valer a pena. Vocês estão enxergando aí? Isso aqui, ó, isso aqui é o que a gente encontra no mercado hoje. Tá? Não vou citar a região aqui, mas aqui eles usaram um marco, se eu não estou enganado, de 8 centímetros e estão regulando 12. Eles estão usando regulagem no alisar dos dois lados. Aí eu pergunto, como é que eu vou ganhar uma obra assim? Normalmente, Simone, para eu atender uma parede com 20 centímetros, como está ilustrado aqui, eu vou o quê? Vamos lá, na melhor das hipóteses, eu vou com marco do quê? De 13, certo? Se eu usar a lingueta grande. Eu vou chegar nos 20. Só que olha a diferença, eu saio do marco de 13 contra o marco de 8 aqui. Estou falando de 5 centímetros de diferença no marco. É muita diferença. Entende? Então, hoje a gente bate muito com isso, sabe? Hoje esse mercado ele tá muito feroz. Hoje, sabe, Eduardo, só para você entender, quanto menos caixilho, o que é o caixilho? Sim. O caixilho é isso aqui, ó. Sim. Toda essa aba aqui, da tua esquerda e da direita aqui, é uma lingueta aqui que simula, digamos, um caixilho fake, vamos dizer assim, mas que preenche a parede. Então, o que acontece? Quanto mais madeira, mais caixilho eu coloco, quanto mais larga for, mais obviamente. Claro. Né? E a gente compete hoje com esse tipo de safadeza no mercado. Puta merda. Ô, Guido. Manda, amor. Manda essa foto para a gente. Vou colocar no grupo. E aí, voltando ao que eu falei, quando você vai à obra e percebe que o tipo de obra do cara permite isso, você vai criar algo parecido com isso aí também. Vai dizer, bom, tá, você quer isso, eu tenho também. Foi que eu sentei com o Jaime e a gente desenvolveu um batente de 9 para atender uma obra de Minha Casa Minha Vida. Mas se o cara está, ao contrário, com obra de médio alto padrão, aí você começa a perguntar para ele, teu cliente vai aceitar isso? Como é que vai ficar a imagem da tua construtora depois que o cliente começar a perceber esse tipo de coisa?
E aí você presta uma consultoria a ele para que ele diga, pô, realmente. Outra coisa também, quanto você gasta a mais para fazer a coisa correta? Aí você mostra para o cara que não é tanto dinheiro. E, diante de tudo que ele vai ter de consequência, ele acaba optando por fazer a coisa correta. Excelente. Isso é bem legal, mas Venda quando- consultiva na lata, Moura. Venda consultiva na lata, você está dando uma aula do que a gente conversou na última vez. Só que aí, o que a gente vê, Moura? Alto grau de conhecimento técnico. Isso vem, a tua segurança, ela vem desse. Vocês percebem, os mais antigos aqui têm essa segurança técnica, como isso é importante. Mas eu quero colocar para vocês um ponto para a gente fazer o último exercício hoje da aula. Aqui, um ponto que é comum a todos, tá? Isso é comum a todos. Se a gente resolver isso aqui, a gente já melhora muitas condições da FamoSul, porque, ó, até essa questão que o Guido trouxe, por exemplo, de Castilho, se começa a chegar, você falou que você trouxe, Moral, estou conversando aqui para a gente desenvolver um produto, isso só é possível quando vocês trazem essas informações. Quando vocês fomentam essa conversa aqui atrás, eu estou enfrentando esse problema aqui, estou vendo essa realidade, porque se caso contrário, nem a empresa tem como se adaptar, nem propor soluções. Então, aí é que vem a questão. O problema de comunicação, hoje, 70% dos problemas mais graves nas empresas são de comunicação, tá? Os maiores prejuízos, falências vêm disso. Em média, a ineficiência da comunicação gera 23% de tempo perdido nas empresas, na área aqui por exemplo, de orçamento. Você está falando uma semana do mês perdida deles, uma semana do mês perdida, porque veio informação errada, gente. Entendeu? Esse é o ponto crítico. Daí não tem tempo para outras coisas. Mas eles não conseguem ser ágeis. Claro, está chegando errada a informação. Tá? E outra coisa também que a gente vê, 86% dos funcionários e líderes atribuem fracasso ao trabalho a uma comunicação ineficaz. Então, aqui é que a gente está perdendo a guerra. Então, o que eu quero propor para vocês hoje aqui, ó, em termos de comunicação? A gente precisa modelar o padrão de proposta comercial que a gente tem. A maneira como está chegando a informação está muito dispar. Está cada cabeça uma sentença. Né, Simone? Então tem gente que manda detalhado, bacana, disciplinado. Tem gente que manda assim, precisa entregar umas portas para o cliente lá. Ela mandou alguns e-mails que chegam aqui. Gente, é muito diferente uma coisa da outra. Então, vamos estabelecer um critério de briefing. O que é um briefing? Um briefing é um modelo universal e padronizado para que todo mundo possa comunicar a mesma coisa. Isso faz sentido? Quer dizer, a gente padronizar a forma como é mandada a informação para a FamoSul. Porque, inclusive, até para vocês se disciplinarem a levantar as informações. Como, por exemplo, Miguel, essa questão do Castilho ali, tem fotografia, será que a gente consegue fazer isso? Nem sempre vai conseguir. Mas será que a gente consegue começar a pensar? Porque, às vezes, se eu não sei o que eu tenho que levantar, eu vou levantar aquilo que está na cabeça e não aquilo que tem que ser levantado. Fala, Cláudio. Eu acho que uma ideia, o Eduardo, seria, por exemplo, o orçamento que está vindo para nós agora, quando nós solicitamos, ele vem mais bem preenchido, coluna por coluna. Se a gente tivesse uma planilha com essas mesmas informações a serem preenchidas, a informação ia chegar perfeita. Entendeu? Bom, a nossa planilha hoje, você tem que ir escrevendo muita coisa. E assim, tem uma coluna enorme para você botar 10 informações diferentes. Então, se você separar, olha, largura, altura, cor, sabe, modelo, e isso vai facilitar, porque vai te obrigar a colocar as informações que o pessoal da fábrica precisa. Sensacional, Claudião. Sensacional. Eu vou te propor uma coisa agora, a partir do que você trouxe, incrível. Porque, veja bem, o Cláudio trouxe um ponto muito importante, já proativo pra caramba, e a gente tem que entender a cultura 5W2H. O que é uma cultura? Eu já tenho isso na minha cabeça. Quando alguém começa a falar comigo, eu falo, por que você está querendo fazer isso? Quem que vai ser impactado? Quanto vai custar? Como vamos fazer? Eu tenho essas perguntas. Isso é cultura, tá? Isso é cultura. Então, o que eu vou provocar para a gente não ter que ficar até tarde aqui? Eu ia fazer vocês desenharem, mas eu vou fazer diferente. Fazer diferente, que eu acho que vai dar mais certo. Nós queremos criar um modelo de briefing que seja matador, que seja eficaz. Eu quero fazer um contrato com vocês. Que esse briefing ajude vocês, ajude a FamoSul, ajude o cliente e ajude a equipe do orçamento a entregar
uma proposta mais rápida, mais bem feita, com mais efetividade, que vocês percam menos tempo, ao mesmo tempo que puxe mais informação estratégica para que a gente possa começar a ter mais inteligência de mercado. Kelly, Esther, Priscila, que a gente consiga ter mais inteligência. Gente, vocês vão ficar assustados, Percival, se eu mostrasse as formas como chega o proposta aqui, como é orçado. Talvez a parte técnica tenha informação, mas tem uma série de coisas que não vem aqui. Será que é uma obra, Minha Casa Minha Vida? Que tipo de informação eu estou levantando? O que eu sei do cliente? Será que ele já teve um histórico anterior ruim de compra? Será que eu trouxe alguma informação que vai além das medidas da porta e do caixilho? Será que eu estou tentando entender se esse cara já teve alguma dificuldade? Então, esse meu briefing, ele precisa trazer elementos técnicos e elementos psicológicos, e mais entendimento do cliente. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Qual é a principal dificuldade? Como é que a gente pode desenhar isso? Isso faz sentido? Com certeza. E que a gente possa criar um padrão. Então, para a gente não perder muito tempo ou investir muito tempo aqui por causa do horário, o que eu vou propor para vocês? Ó, o meu contrato com vocês, ó. Ó, nós vamos desenhar, Simone, acho que você vai adorar isso aqui, veja se você vibra comigo aqui. A gente vai criar um padrão de briefing universalizado para todos vocês. Até aqui tudo bem? Faz sentido a gente ter um modelo de briefing que seja padronizado, que venha dentro desse padrão, sim ou não? Se sim, me diga sim, tá? Faz sentido, então, que na medida em que a gente criar isso, só vira pedido se vier no padrão? Senão a Simone vai dizer para vocês, ó, não chegou no padrão, devolve. Faz sentido, Simone? Vai para o final da fila, se não vier completo. Por isso chama-se autorresponsabilidade. A gente cria um padrão bacana para a gente conseguir ter autorresponsabilidade e garantir eficácia. O que nós vamos perseguir com isso? Reduzir em 25% o retrabalho, meta. Aumentar o orçamento, aumentar em 20% a efetividade e a velocidade das entregas. Bom para todo mundo. Se a gente ganha para ter trabalho, a gente aumenta a velocidade e a efetividade. Faz sentido, galera? Sim ou não? Sim. Sim para todos? Eu concordo, Eduardo, mas tem que ficar muito atento, olhar mais para o cliente do que o público interno, entendeu? Nós, como representantes, temos que mostrar o que nós estamos vendendo para o cliente. Então, tem que ficar muito atento a isso, para a gente não perder muito preenchimento e pouca atividade para entregar o produto para o cliente. E aí eu faço o desafio para você, Miguel. Então a gente inverte, né? Não, eu faço o desafio para você, que agora vem meu desafio. Estou desafiando você a coordenar o grupo que vai construir esse projeto. Ótimo! Quem fala puxa para si, negão. Você sabe que meu chefe lá na FIENG fazia isso comigo, com outras pessoas, né? Quem tem o problema, para provar o problema, ele mesmo tem que resolver o problema. Exatamente. Miguel, você foi agora conclamado, já que o senhor é um cara tão proativo, e eu sei disso. Nós vamos montar um grupo, eu quero 5 voluntários, nós vamos montar um grupo com a Simone do modelo de briefing que vocês querem, né, Fabião? Entendeu a dica, né? É verdade que o cliente quer, né? Eu tô falando. Exato. Quando vocês querem, é o bem geral. Por que está falando bem geral? Perfeito, cara. Porque a gente precisa ser um modelo que não seja burocrático, mas que, ao mesmo tempo, ele garanta uma efetividade de proposta para que vocês vejam a agilidade da resposta, porque esse retrabalho também é problema de tempo, de perda de clientes. Então, quais são as medidas que a gente vai usar? A qualidade da informação, a não ser burocrático, mas que ele garanta a efetividade para que a gente pare de perder tanto tempo. Renato, faz sentido o que eu estou falando? Moura, manda lá. Você mandou levantar a mão, eu estou querendo. Manda lá. Eu sonho com isso todos os dias. Que bom, cara. Então, excelente, gente. O que a gente entendeu aqui hoje? Eu quero um compromisso, eu quero 5 voluntários. Nós vamos montar o modelo de briefing com a Simone. Nós vamos fazer um encontro separado e nós vamos apresentar para vocês o modelo de briefing que vai ser universal. Só que nós temos um contrato entre a gente. Nós vamos construir um modelo, como foi colocado, que seja bom para o cliente, e bom para o cliente significa que dê agilidade, resposta e tudo, bom para facilite o processo do pessoal de orçamento para não ter retrabalho. Não é porque a gente está querendo poupá-los de trabalho, está querendo poupá-los de retrabalho.
De trabalho não tem problema nenhum, o problema é retrabalho. Retrabalho de coisa que veio errada, é que vocês não têm acesso, eu tive acesso às propostas que vêm. Gente, tem muita gente competente, muita gente qualificada, mas tem gente que não tem noção, e eu não estou nem julgando. Se não tem noção, a gente tem que dar noção. Como é que dá noção, Lincoln? A gente dá um padrão, a gente dá um padrão universal. Sim. Né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui montar esse padrão para a gente garantir que vocês vão ser muito mais efetivos em relação à proposta de vocês. Tá? Então, hoje, o que a gente viu aqui? Até aqui bacana, gente. Só que eu quero. Coloca aqui, tá vendo esse botãozinho do React aqui do lado? Coloca um coraçãozinho, coloca o que você quiser, coloca alegria, coloca. Eu só quero que você dê o ok, dizendo eu concordo, tá? Eu quero que todo mundo aqui assuma um compromisso, porque se a gente vai fazer, aqui embaixo do negócio do React, aqui, ó, você pode colocar. Se a gente dizer que vai fazer, a gente vai fazer. Mas aí tem que ter o compromisso de todo mundo. Então, o que eu vou trazer para vocês? Vamos montar a estratégia do briefing para que a gente possa ser efetivo. Mas aí vocês vão ter um compromisso de seguir esse padrão e fica contratado com a Simone que não seguiu o padrão, vai para o final da fila e aí, né? A vaca vai sendo empurrada para o precipício até que você aprenda a entregar direito, não tem problema, né? Tudo isso vai gerar esse modelo. O que vimos hoje, então, nesse nosso encontro? Pensamento estratégico. Avalie a sua região, mapa de ataque. Faça o mapa de ataque, primeiro de tudo. Não confie na visitação fortuita apenas. Acho que é importante ela ter. Faça um mapa de ataque da tua região, veja oportunidades que estão disponíveis. Mapeie. Crie uma agenda de trabalho e de ação que você vai trabalhar muito menos, com muito mais resultado, você vai ficar surpreso com isso. E, finalmente, vamos nos disciplinar. A palavra desse encontro hoje é disciplina. Vamos nos disciplinar a pensar, a regerenciar e a executar com excelência. Este exercício que a gente vai fazer do briefing, ele vai ser fundamental para a gente disciplinar a proposta e com isso a gente ganhar tempo, proatividade, parar com o retrabalho, ser muito mais assertivo na proposta que a gente faz e ser visto pelo mercado como extremamente profissional. Fala, Guido. Não, tinha levantado sem querer ali, fui fazer a reação ali, me perdi, cara. Perfeito. Galera, hoje a gente sai daqui com uma percepção. Nós estamos numa guerra. E essa guerra, né, Miguel, nem todo inimigo aqui que a gente enfrenta é justo, nem todos eles jogam limpo. A grande maioria a gente sabe que não joga limpo. Então, a gente tem que pensar se a gente está preparado para ser tão bom que o fato deles não jogarem limpo não vai derrubar a gente. E como é que a gente se torna melhor que eles? Sendo muito bom no nosso processo, sendo muito agressivo, sendo muito estrategista e fazendo as coisas de uma maneira muito bem feita. Se a gente buscar fazer isso aqui, nós vamos buscar, agora temos um contrato, já temos até alguém que vai coordenar esse novo briefing, né? Adorei. E a gente vai montar o grupo aqui, a gente vai conseguir levar essa empresa para o próximo nível. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Raul e Simone, tem sido legal as conversas que a gente tem tido, porque está tendo um baita de um trabalho aqui atrás também, como eles colocaram, sobre marketing, sobre novas estratégias para a gente ficar mais agressivo. A empresa está fazendo a lição de casa. Como um fornecedor, como um parceiro estratégico, eu digo para vocês, a tarefa está bacana. Raul, o que você está achando das conversas, Simone? Olha, assim, ó, não só vocês estão levando puxão de orelha, tá? Eu e o Raul também estamos, tá bom? Bastante. Mas são bons, são puxão de orelha com amor, né? Exatamente. Certeza. Você está gostando das conversas, Raul? Também foi boa a conversa hoje? Sim, teve uma conversa hoje, foi bem legal também, né? Muito do que a gente conversou hoje de manhã vem enquanto até a conversa, a reunião de hoje. Mas a ideia é essa, a gente tá trabalhando em paralelo aí, justamente para estar fornecendo munição, né, para vocês também na linha de frente. Então, a gente tá fazendo um trabalho bem legal. Nas próximas semanas vamos trazer mais algumas novidades aí em relação a alguns conteúdos, materiais para vocês. Mas tá bem legal as conversas, com certeza. Muito bom. Algum Samsung levantou a mão que eu não sei quem é o nome. Quem que... Ah, oi, tudo bem? Agora que eu vi. Pode falar, querido. Tá fechado o áudio, Souza. Fala, Souza, cadê o Souza? Vi. Fala, Souza, pode falar. Só abrir o áudiozinho. Não.
Clica no cursor, que ele abre automático, Souza. Boa. Clicar e segurar. Boa. Bem, enquanto ele vai tentando, eu vou dando os últimos recados paroquiais para vocês, que assim ele vai trabalhando. Galera, entendo, eu vim aqui desde a da convenção, eu falei para vocês que a gente ia mexer, tenho gostado muito, as conversas têm sido muito produtivas, a empresa está se esforçando também ao máximo, e eu tenho visto isso, e tenho gostado muito das conversas, tanto com a Simone quanto com o Raul, e eu tenho certeza que muita coisa boa vem por aqui. A empresa está fazendo a sua parte. Vamos organizar esses processos para que você... O objetivo é que vocês tenham resultado, gente. Está todo mundo pela mesma causa. Ter resultado, perder menos tempo, menos esforço e cada tiro uma morte. O modelo que a gente tem que praticar aqui é o modelo do sniper. A gente não tem munição para ficar atirando em metralhadora. A gente tem que ser mais efetivo em cada tiro que a gente dá. Isso vai ser bom para vocês, para os clientes e para a organização. Fala, meu caro. Acho que abriu agora o microfone. Eu queria só perguntar para o Júnior se esse batente não é de PVC, esse de 8,5, tenho certeza que é de madeira? É um batente engenheirado, Souza. Eu vou mandar as outras fotos ali. Eu que não posso, se eu começar a mostrar demais, eu falo o nome do santo, entendeu? Mas ele não é WPC, não. Ele é uma mistura de compensado com MDF. É uma salada mista. Eu vou colocar no grupo ali para vocês. Tem de tudo aí, né? Tem de tudo, Ricardo. Tânia, seja bem-vinda. Eu vou montar lá no grupo, eu vou montar uma enquete, quem quer participar, daí a gente já monta, eu já separo com vocês. É isso, gente. Façam parte da solução, se envolvam. Não tem a ver só com o resultado. Toda vez que você se envolve com um projeto, com alguma coisa que te faz crescer, Tânia, para ver se eu estou certa, sempre quem participa, quem se envolve está certo, quem não se envolve está errado. Não tem certo ou errado. O certo é fazer, o certo é vir, e eu vou estar aqui para ajudar vocês. Por isso que eu falei, eu estou à disposição e vou dar mais sempre, né? Vou fazer com vocês esse grupo para a gente poder montar. Se quiserem fazer mapa de ataque, vamos montar também, porque o importante é a gente formar esse grupo maravilhoso, que a empresa confia em vocês confiam na empresa, tem uma família aqui. Uma das coisas que o Raul e eu descobrimos sobre valores da empresa, além da qualidade, sentido de família, sentido de que eu vi muita convenção e foi maravilhoso. A gente tem essa conexão, vamos usar isso como valor também, né? E vamos fazer acontecer. Galerinha do bem, mais um encontro incrível, maravilhoso, e vamos para cima que estamos evoluindo, tá ok? Obrigadão estar com vocês, até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos aí. Bom descanso. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau.